Fala aí, família, super animado, a semana foi fantástica com o lançamento aí do IGTV, mas mais uma vez, muito direto ao ponto aqui, a palestra que vocês estão prestes a assistir foi literalmente o melhor toque que eu já dei. A gente fala desde coisas relacionadas a business, até carreira, até o que você precisa fazer aqui dentro para vencer em 2018 e para frente na sua vida, e eu espero que vocês tirem muito valor, porque eu sei que o conteúdo desse talk aí, desse keynote, tem a capacidade de mudar a porra da sua vida. Pós-aula. Tranquilo. Seria eu perguntar, cara, você sabe que eu não gosto muito de entrar nessa de livro, cara, eu acho que a galera se confunde de uma maneira. Cara, as pessoas ficam achando que o livro é que faz o milagre, tá ligado? É isso que é foda. Eu até fiz um negócio maneiro hoje, trouxe o livro que eu falei pro moleque lá, que eu indicava, eu comprei 2 e trouxe aí pra dar, vou falar que você vai escolher, tipo, as 2 pessoas mais engajadas aí durante o Q&A pra dar o livro, eu trouxe aí. Mas se a galera perguntar, eu não tenho medo de falar, mas eu não trago isso de primeira, porque eu acho que a galera fica aficionada em anotar, em pegar o livro e não sei o quê. Tipo... Assim, eu vou dizer pra você, tiveram alguns livros, né, pra mim, pessoalmente, que fizeram muita diferença. Porra, na minha vida também, cara. Mas nunca foi assim, assim, situacionalmente eu tava num lugar, alguém mencionou, não foi assim estou aqui, não, sabe? Assim, alguns deles até livros técnicos. Sim. Por exemplo, na área de TI, teve um livro de coisa chamada análise estruturada, que eu... Te deu um framework pra pensar de uma maneira inteligente. inteligente. Eu comprar no Mondeiro, cara. Livro em inglês, não tinha. Eu não queria nem comprar esse não, eu queria comprar um Investidor Inteligente do Benjamin Graham, que é o livro mais clássico de finanças possível, de investimento possível, da década de 60 e ainda é atual, só que não tinha, é um livro meio raro, eu queria comprar ele. Porque aí, mais uma vez, tentando fazer a engenharia reversa do que essa audiência gosta, né? Então, aí eu tentei ir atrás dele, mas foi agora, antes de vir pra cá, não achei. Mas o grande lance, tipo assim, eu não tenho dúvida que, porra, tem uma quantidade de valor enorme em livro. Agora, o que a galera, tipo assim, o nego fica assim, caralho, você viu? O Jorge Paulo Lemann disse que esse livro aqui é o melhor livro que ele já leu. A pessoa compra o livro achando que é isso que vai mudar a vida dela, tá ligado? E continua com as mesmas atitudes burras, tipo assim, falta de comprometimento e falta de, porra, sangue nos olhos, que é o que muda de fato as coisas. Sabe uma coisa também? Normalmente, assim, livros que me instigam a comprar o livro, são coisas que muitas vezes são diametralmente oposto ao que eu penso. Perfeito. Cara, eu acredito muito nos opostos se puxando. O Felipe postou um negócio de um livro. Lado difícil das situações difíceis. Sim, eu já li. Eu falei, cara, eu comecei a ler, eu comprei. Eu comecei a ler e falei, caralho, mas eu vou ter que me reconstruir com esse livro todo. Livro porrada, assim, cara. O livro começa, tem pessoas que não vão chegar lá.
cara, isso é uma puta mensagem. Sim, é uma puta mensagem. Cara, é verdade, se você, bicho. É verdade. Eu vou falar Se isso. você- Eu vou falar isso você sobre. comentou isso. Sim, tipo, a gente acostumou a nossa sociedade a dar medalha de participação pra todo mundo e troféu de 8º lugar. E, cara, a vida não roda assim. Esse livro é muito bom. Eu li já faz tempo. Eu não conhecia esse Sim, livro. eu li uns 4 anos atrás. Ele tá me desconstruindo. Porque eu acho Mas é bacana. Eu acredito muito, tipo, em você buscar ideias que te puxem em direções opostas. Eu acredito que a síntese que sai disso é sempre superior ao lugar onde você estava antes. Mas eu parei de ler, tem uns 2 anos já, mas eu li esse livro. É de um cara chamado Horowitz, se eu não me engano. Ben Horowitz. É. É. Mas é muito gozado que o Felipe botou lá. Assim, literalmente, ele tava vibrando tanto enquanto estava lendo que ele não se conteve, tirou uma foto na cama, assim, um momento em que, caralho, isso Preciso aqui é tirar muito, foto de velho. Ele precisou tirar foto e compartilhar, porque eu acho que ele Sim. devia estar. Sim, mas é porque nego glamoriza muito. Tipo, o livro é sobre empreendedorismo, né? Então, tipo, o cara lá com as startups dele, no Vale do Silício, captando dinheiro, enfim, megalomaníaco. E a narrativa do empreendedorismo é muito glamorizada, se colocou num pedestal, a coisa do empreendedor, da startup, de captar dinheiro. E esse livro conta todos os podres. Tipo assim, o difícil não é você captar dinheiro, o difícil é você demitir 250 pessoas quando você não bate a meta, quando você não consegue liderar as pessoas. É aí que é a parte difícil. É muito interessante. Eu assumo isso. Eu não tive coragem de seguir num caminho desse. Nem precisa, cara. Eu sei, mas assim, eu não ia conseguir fazer um troço desse. Sim, sim. E que bom que você tem esse autoconhecimento, cara, porque várias dessas pessoas que vão estar aí nessa sala vão ser seduzidos pela narrativa e vão ser infelizes a vida inteira. Vão ser infelizes a vida inteira. Eu me lembro que eu tive uma situação assim, foi muito constrangedora pra mim. Foi assim, um momento péssimo que eu passei, me senti muito mal. Que era um funcionário meu, que eu, década de 80, final da década de 80, início da década de 90, eu era gerente dele. Ele é um cara assim, mediano. Sim. Sempre foi mediano, mas porra, ele foi light. E aí eu fui para uma sala para fazer uma avaliação de desempenho que eu tinha que dizer para ele que ele, porra, atendia as expectativas ou estava abaixo da média. Cara, foda. Isso é vida. E olha, eu acho que isso não tá... Ninguém te ensina a fazer isso. Ninguém te ensina e não tá nem perto de um cara que, porra, fudeu a empresa e vai ter que demitir. 250 pessoas, sim. E esse é um negócio, porque esse é o lado que ninguém conta. Tipo assim, de cada uma startup que sai, tipo assim, 98 se fuderam e o cara teve que demitir as 40 pessoas no final. Vendeu o sonho, vendeu e falou que ia fazer acontecer e captou dinheiro de investidor. No final, perdeu o dinheiro de investidor, fudeu com o sonho de todo mundo. E isso é a história que não é contada, porque não ganha holofote. Você botar na capa do jornal, tem glamour, né? não tem glamour. Não vende notícia. Empresa faliu, não vende notícia. Então, é um lado que ninguém conta. Mas é simplesmente verdade. O livro é muito interessante, ele... Estou motivado a ler, estou lendo. Mas de vez em quando eu tenho que parar e digerir, vamos? Agora, Rafa, eu só tô sem garrafa, cara. Eu vou botar uns copos d'água ali que eu sei que você bebe bastante água. Tranquilo. Beleza? Fechado. Ali, não tem? Tranquilo, show. Eu me controlo. Bota uns 2 copinhos ali, 3 copinhos já tá bom. Não dá, né? 3 copos. Você bebeu 1,5 litro d'água na tua... Então. Oi? Não, tá de boa aqui. Bolsa meio bad. Aí, fica contigo. Pra fazer story, exatamente. Aí, guarda aí também. Boa noite, gente. Boa noite.
Bom, pessoal, Caralho. essa segunda... água não vai faltar. E diversão também. Nessa segunda metade, o Rafa é um parceirão aí da Procic, faz parte do conselho de marketing da empresa e veio compartilhar aqui com vocês um monte de lições de vida aí. Então, Rafa... Show. Obrigado, Márcio. Seu. Show. Bom, acho que o Márcio já deu um contexto muito rápido aí sobre quem eu sou, mas eu queria até fazer uma introdução um pouco mais extensa, contar um pouquinho da minha história, mas não para me gabar ou qualquer coisa do tipo assim, não. Eu queria dar contexto para vocês decidirem de fato se vocês deviam ouvir alguma coisa que está saindo na minha boca ou se, vocês podem virar aí pro smartphone e entrar no Instagram, porque não vale a pena escutar o que está saindo da minha boca. Então, queria começar por aí, dando um pouquinho de contexto para vocês de quem eu sou. Depois eu queria, sempre que eu falo para um grupo assim, eu tento fazer a engenharia reversa do que eu acho que vocês precisam escutar. Então, tô vendo os rostos aí mais ou menos. Eu não sou uma pessoa que trago discursos meio prontos, então eu olho para a audiência, entendo o contexto do evento e tento colocar as palavras para que sejam úteis para vocês. Então, quero falar algumas coisas depois que eu acredito que vocês vão tirar bastante valor. Tive sentado numa cadeira muito parecida com vocês há pouco tempo atrás. Também, mais uma vez, não sei o que vocês estudam ou estudaram, mas eu fiz economia e trabalhei no Pactual durante um tempo. Então, sei o que é estar aí desse lado. E depois disso eu queria entrar na minha parte favorita disparada. Mais uma vez, eu fiz o discurso de abertura também, dei a palestra de abertura nas outras 2 turmas do Master lá no final de semana, no sábado agora. E disparado, a melhor parte foi a troca com vocês no final. Eu sou fascinado por perguntas e respostas, por um modelo de Q&A, e eu acho que várias das coisas que eu vou falar aqui vão gerar alguma curiosidade em vocês. Eu queria que vocês trouxessem isso. E, inclusive, já foi temática de todos os outros encontros, as pessoas perguntarem que livros eu recomendaria, e hoje eu até trouxe, comprei 2 agora aqui, fui jantar aqui do lado antes de vir pra cá, comprei 2 para vocês. E o Márcio vai escolher aí, sei lá, não sei que critério ele vai querer usar, a melhor pergunta, pessoas mais engajadas, e aí no final ele distribui os 2 livros para vocês, até deixar com ele aqui. Show? Então, bom, começar dando um pouquinho de contexto para vocês, de onde eu vim e se eu tenho alguma propriedade para falar para vocês. Nasci aqui no Rio de Janeiro, filho de mãe solteira, criado na casa dos meus avós, meus pais se separaram, eu era muito novo. Sem grandes luxos, assim, nunca passei necessidade, pelo amor de Deus, longe disso. Acho que muita gente teve situações muito mais adversas crescendo do que eu, sempre tive conforto, morei na casa dos meus pais aí até os 12, dos meus avós, até os 12, 13 anos com a minha mãe. Estudei em boas escolas, sempre foi uma prioridade, minha mãe sempre se virou para colocar comida em casa e para me dar a melhor educação possível, nunca faltou nada. Mas, falando de escola, sempre hackeei assim, a minha passagem pela escola. Nunca fui um aluno exemplar assim, de 9, 10, mas sempre tirei ali meu 7, meu 8, nunca fiz dever de casa, era aquele moleque que sentava no fundo da sala, zoava todo mundo, enfim. Fui diagnosticado com déficit de atenção no CA, simplesmente porque eu não sentava. Eu simplesmente não sentava, assim, eu fui alfabetizado em pé. A minha professora de CA sempre brinca, de vez em quando eu encontro com ela até hoje, ela diz que eu fui o único aluno que ela até hoje alfabetizou em pé. Porque eu simplesmente não conseguia me concentrar, não conseguia sentar. Então, fui hackeando a minha passagem pela escola, mas, assim, sempre tive outras aptidões. Não vou dizer, tipo assim, a escola, o dever de casa, não brilhava meu olho, mas eu sempre fiz outras coisas. Então, desde muito pequeno, vendia desenho nas festas de família. Então, desenhava umas coisas e oferecia para aquelas tias que tinham mais dinheiro para ver se eu ganhava uma grana. Vendia card de Pokémon, depois Yu-Gi-Oh!, assim, sempre tentando ganhar uma grana por fora, sempre tive esse lado meio vendedor. Eu lembro, eu morava num condomínio em São Conrado, que tinha uma puta de uma festa junina, mas que era proibido, isso eu devia ter uns 12 anos mais ou menos, que era proibido vender bombinha, malvina, cabeção de negro, todas essas coisas são divertidas, não podia vender lá dentro. E eu passava, tipo assim, as semanas anteriores indo, assim, eu lembro que eu ia num lugar na Avenida Brasil, no Austin Luiz, que tinha uma puta casa de fogos, comprava um monte de coisa, revendia na festa junina, então sempre tive um pouco esse DNA comercial, DNA meio empreendedorzinho. E aí entrei na faculdade, depois disso, desastre total, eu acho que eu estudei no BMEC, se não me engano, meu CR até o meio da faculdade foi tipo 4,5, um negócio assim, repeti matemática 3 vezes. E não porque eu era burro, mas porque eu era absurdamente desinteressado pela faculdade. Sempre gostei de trabalhar.
Então, desde o primeiro período, até antes, quando eu tinha 16 anos, já fazia alguns expedientes no business do meu padrasto. Minha mãe se casou de novo com um cara que tinha um negócio. E, pô, um negócio super pujante. Eu lembro quando eu tinha uns 16, 17 anos, de vez em quando eu ia lá, participava das feiras e tal. A empresa tinha 150 funcionários, faturamento expressivo, enfim. Era um lugar super interessante de estar. Eu me achava o máximo estando ali dentro. Eu era o filho do chefe, né? Então, tipo, participava das reuniões, tinha contato. Eu lembro que vocês que gostam de finanças, pô, participei de um M&A quando eu tinha, sei lá, 17 anos. Fui a todas as reuniões, assim, vi tudo, não entendia porra nenhuma. Mas vi tudo, né? Participei do processo inteiro, foi super enriquecedor e eu adorava aquilo ali. E aí entrei na faculdade, pô, estagiei em vários lugares, desde P&G, Ambev, White Martins, próprio BTG, antes de trabalhar lá. Estagiei numa porrada de lugar. E eu sempre vi, inclusive na empresa da minha família também, de uma maneira mais séria, mas eu sempre vi a faculdade meio que como um empecilho. Eu, tipo assim, queria sair dali o mais rápido possível para ir trabalhar, até que chegou na metade da faculdade e eu precisava me formar. Tipo assim, tava cheio de matéria atrasada, já arriscando perder período e me formar em 4,5, 5, enfim, para frente. E aí virou uma chavinha que eu precisava levar a faculdade a sério se eu quisesse, de fato, poder me dedicar ao trabalho. E aí foi isso que eu fiz. Na segunda metade da faculdade, porra, CR, se eu não me engano, acima de 9, aniquilei todas as matérias, mas por que queria tirar aquele negócio da frente? E aí, pô, fui pro BTG, né? Tava trabalhando no BTG, até uma história super engraçada. Eu era fascinado pela ideia de ser analista. Eu queria trabalhar ou em buy side, ou em research, ou em private equity. Então, queria a parte de análise de empresa, queria ser do front. E eu estava no back, eu estava fazendo a parte de consolidação de demonstrativo financeiro. O BTG tinha acabado de fazer a abertura de capital na época. E eu trabalhava na área que consolidava as informações financeiras do banco todo, era um dos analistas lá. E eu tinha algumas empresas debaixo do meu guarda-chuva, eu fazia a contabilidade delas, integrava junto dos outros resultados e a gente emitia os relatórios para o mercado financeiro, né, para os investidores. E, porra, aprendi pra caralho ali, em 3 meses, 4 meses eu aprendo as coisas muito rápido. Então, durante esse período eu aprendi muito, mas, sabe, depois eu comecei a querer mudar de área. E eu sempre fui um cara muito extrovertido, muito falante, assim, um cara que chamam de comercial. Fiz muito networking dentro do banco. E muito cedo eu fiz o networking com as áreas que eu queria. Eu chamava os caras para tomar café comigo todos os dias, almoçava com os caras, até recomendo a vocês, se vocês entrarem em alguma casa, vocês praticarem essas coisas, porque abre muita porta. E aí, abri uma vaga na área que eu queria, não abriram nenhum processo seletivo, me fizeram um convite direto. E aí eu levei para minha chefe na época e ela não deixou, ela precisava de mim ali. E eu, porra, bacana, mas paciência, eu tô aqui pagando meu pedágio, faz sentido, o principal é o banco mesmo, vou ter que me adaptar. Continuei lá, depois de um tempo, mais uns meses, abriu outra vaga, convite direto de novo. Mais uma vez, ela precisava de mim, não dava, eu comecei a sentir que eu não ia sair dali. Ia acabar ficando preso, meti o pé. E meti o pé com a minha capa de super-homem, né? Tipo, nunca nada tinha dado errado na minha vida. Na hora que eu precisei estudar para passar sem ficar em um período, porra, meti a cara, estudei, passei, peguei sempre os estágios que eu queria, sempre nas áreas que eu queria, todo mundo me achava inteligente. Então, assim, para mim não passava pela minha cabeça a hipótese de que eu não ia conseguir entrar na Dynamo, na Esquadra ou onde quer que eu quisesse trabalhar. Que eu só queria as casas de value investing, que é a teoria que eu gostava de estudar na época. E aí fiquei 8 meses fazendo entrevista na porrada de lugar e não consegui me alocar em lugar nenhum. Até sempre brinco com o CEO da Proseq, com o Gentil, que se a Proseq existisse, talvez a minha vida tivesse tomado um rumo diferente. Até gosto muito do rumo que ela tomou, graças a Deus que a Proseq não existia. Mas fiquei 8 meses fora do mercado de trabalho e aquela empresa que era pujante da minha família começou a ter muito problema já estava tendo problema há alguns anos e eu estava me sentindo inútil em casa. Essa era a verdade, eu tava me sentindo, pô, bacana, eu tava estudando pro CFA, tava lendo uma porrada de livro, enfim, mas tava faltando dinheiro em casa, a empresa tava de fato com muito problema. E aí fui ajudar na empresa. E eu lembro, é muito claro para mim a imagem do antes e do pós. Assim, quando eu trabalhei lá pela primeira vez, para vocês terem uma ideia, o espaço da empresa, o espaço físico onde ficavam os escritórios, os funcionários, o laboratório, a parte de produção mecânica, eletrônica, uma empresa de tecnologia. Era mais ou menos umas 16 vezes esse quadrado aqui. Então você imagina um puta de um escritório com um puta laboratório, uma porrada de gente. Era um lugar super pujante, eu adorava estar ali, me sentia assim, pô, tô no centro, num antro de tecnologia, um centro de inovação e o cacete. Quando eu voltei, esses 5, 6 anos depois, cara, tava tudo diferente. A empresa inteira tava alocada só num lugar, mais ou menos do tamanho dessa sala aqui. Então o resto tudo vazio, assim, mesa vazia, cadeira rasgada, não tinha dinheiro para consertar a infiltração, então vocês imaginam, tipo, a parede
deformada, com aquela parte amarela caindo, então um cenário muito adverso mesmo, não tinha dinheiro para nada. Vocês aqui que têm a audácia de estar no curso de finanças deveriam entender, pelo menos, tipo assim, a empresa estava com 3 milhões de faturamento na época e a gente tinha acumulado ao longo dos últimos 3 anos que eu não estava lá 3 milhões e meio de dívida. Para qualquer um que entende qualquer coisa de finanças, sabe que é impossível você pagar os juros quanto mais o principal, nos juros brasileiros. Então era uma situação muito difícil e entrei lá com a minha competência financeira, né? Comecei pelas finanças, reestruturando dívida com fornecedor, reestruturando dívida com banco, organizando as operações, cortando custo, enfim, tudo que eu sabia na época. Mas muito engraçado, muito cedo, eu percebi que aquilo não ia ser suficiente. Por mais eficaz que a administração financeira e operacional de uma empresa seja, com o rombo que tinha sido feito antes, era impossível sair daquela situação. Então, eu que tinha um background de finanças, de operações, precisei começar a olhar para as vendas. Eu precisava aumentar o top line para poder pagar o que a gente tinha nas costas. E aí fui me meter com marketing e vendas. E aí comecei a estudar, comecei a ler. E muito cedo eu percebi, lendo e procurando as deficiências da operação, que o meu time de vendas era uma merda, assim, um cu. Não tinham treinamento, não sabiam o que faziam, não conheciam o produto, não conheciam a operação dos clientes, não sabiam aonde o que a gente vendia se encaixava nos clientes. E foi esse gap que eu fui preencher. E o meu padrasto conhecia muito de mercado, muito mesmo, mas ele era uma pessoa só. Então, o que eu pensei? Eu olhei pro time de vendas, que na época eu tinha 2, 3 pessoas, e falei assim, cara, eu vou sugar tudo que o meu padrasto sabe, até para eu aprender, porque eu tenho um background de finanças, não sou engenheiro, não sei da parte técnica, vou aprender, vou traduzir esse material inteiro num material para treinar minha equipe interna, não em produto, como é que o produto funciona, mas eu sempre entendi que a maneira correta era você treinar o seu time para eles saberem aonde eles podem ajudar o cliente. Então, as qualidades e as características do produto era quase que uma consequência. Então criei esse material inteiro, treinei o meu time de vendas e soltei eles na rua. 2, 3 meses aí pra dentro, os resultados melhoraram muito. As vendas da empresa subiram aí 10, 15%, se você fosse analisar elas, né? Tipo assim, pô, super legal, quem é que não quer crescer 15% no ano? O Brasil inteiro em crise, mas não era suficiente. Então, tipo assim, muito cedo joguei isso pra frente e falei, cara, também não dá, não é assim. E aí na época, tava começando muito forte a questão das mídias sociais, isso é 4, 5 anos atrás, para B2C. Então, você já via Nike fazendo muito forte, todas as empresas já começando com as blogueiras, enfim, influencer marketing começando. E o digital muito forte, mas sempre focado na empresa que vai até o consumidor, nunca B2B. Então, essa parte de B2B era ignorada dentro das mídias sociais. E eu falei, cara, tá aí uma chance de eu ir direto ao consumidor, só que não tinha ninguém no Brasil fazendo. E aí eu conversava com os meus pares de marketing, os meus pares executivos, e todo mundo falava que eu era maluco. Assim, cara, como é que você vai vender máquinas e equipamentos industriais no Facebook, cara? Você tá com problema na cabeça? Porra, no nosso mercado, a única maneira que você vende é fazendo feira de exposição, expondo seu produto naqueles mega eventos, mandando seu time de engenharia rodar o Brasil inteiro vendendo o que você oferece. Então era a única maneira que se fazia. Mas eu já estava fazendo essas vendas, eu rodava o Brasil inteiro, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia, eu visitava os clientes. Eu via assim nos breaks das reuniões, cara, o engenheiro, ele abria a porra do Facebook dele e ele surfava o feed. Tipo, eu via nego no corredor, tipo, olhando um cacete de um vídeo viral no YouTube, compartilhando as coisas. Falei, cara, esses caras estão nas plataformas sociais. Assim, as pessoas não estão sabendo atingir eles. E aí, nessa época, foi a época que estava começando o Facebook Ads, que é essa... Pô, todo mundo agora está inundado de sponsored nos seus feeds, eu imagino, né? Isso estava começando em 2014. E aí, assim, um movimento absolutamente radical, mas vindo de alguém que não tinha opção. Eu peguei todo o orçamento de marketing daquele ano, que a gente ia fazer 2 feiras de exposição, e uma porrada de viagem, Brasil afora, passagem aérea e muita quilometragem de carro também, que as plantas industriais são 300, 500 quilômetros dos centros. Então peguei esse orçamento inteiro, cancelei as prospecções ativas, cancelei as feiras, contratei um designer, contratei um programador, um desenvolvedor part-time para fazer um site, a gente não tinha nem site na época, e peguei esse material inteiro que eu tinha criado para ensinar os meus vendedores aonde eles podiam resolver os problemas dos clientes e transformei em conteúdo na internet. Então blog posts, case de sucesso, material específico das indústrias sobre como eles podem resolver os problemas e meti o dinheiro inteiro. Na época foram 70, 80 mil reais em Facebook Ads naquela época. Para mim, assim, eu não tinha dúvida que ia funcionar, mas todo mundo falava que era impossível.
3 meses depois, porque o nosso ciclo de vendas é um pouco maior, não é assim, pô, você faz o ad e o cara converte no teu e-commerce, não é assim que funciona, o cara estuda, analisa tecnicamente, mas enfim, comecei a colocar o dinheiro, não foi 70 mil no mês, foi 70, 80 mil espalhado ao longo de 3 meses. 3 meses depois, o meu problema deixou de ser onde eu vou crescer o meu negócio, para como é que eu vou administrar essa quantidade de demanda bizarra que está vindo para mim, com a estrutura medíocre que eu tenho. Então, dali para frente, o meu problema inverteu. Era como operacionalizar tudo que eu estava trazendo. E a empresa estava vendendo 3 milhões na época, esse ano agora a gente vai vender 18 milhões. Então a empresa cresceu 500%. Tudo nas costas de digital e Facebook Ads e muito trabalho. Trabalhei esse período inteiro, cara, de domingo a domingo, 12, 14, 16 horas por dia, assim. Deletei as minhas redes sociais todas há 5 anos atrás, mergulhei de um lado e saí do outro quando as coisas começaram a dar certo. No meio desse caminho, fundei uma segunda empresa também, a Lince Rádio. Essa mais técnica ainda, a gente faz descontaminação radioativa de plataforma de petróleo. Então, tipo assim, um negócio assim, porra, vender isso no Facebook é impossível. Bacana, a empresa vai fechar provavelmente 9 milhões de vendas esse ano, eu nunca tive um vendedor na rua, tudo nas costas de Facebook Ads, LinkedIn e Instagram. Então, assim, tenho um background de digital, marketing hoje em dia, mas, assim, apesar do sucesso na carreira, assim, tão cedo, eu tenho 27 anos, by the way, o que chama bastante atenção, eu acho que por isso que o Gentil me fez esse convite pessoal para dar essa aula, é porque eu não só trabalhei nesse período. Nesse período, eu fiz 2 Ironmans, dezenas de triatlons. Alguém que não sabe o que é um Ironman? Todo mundo sabe as distâncias? Show. Então, fiz 2 Ironmans nesse período, dezenas de triatlons e escalei 2 das 7 montanhas mais altas do mundo também. Estou treinando para escalar o Everest agora. Então, assim, se é para falar de autogestão, de disciplina, de força de vontade, do que é necessário para fazer acontecer, assim, eu não falo porque eu quero me gabar, mas eu falo porque eu tenho um orgulho do caralho. Porque é difícil pra cacete. Hoje em dia a gente tem uma cultura de medalha, de participação, de troféu de 15º lugar. E, cara, o mundo não roda assim. O mundo é de quem vai lá e pega. E eu me considero uma dessas pessoas, assim, longe de ser uma referência ou um absoluto ou alguém que fucking made it. Mas, tipo assim, tô num caminho muito bacana e conquistei isso com suor. Então, é um pouco dessa minha trajetória profissional, barra side hustle com o esporte. Acordei aí os últimos 5 anos, mais ou menos 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, ou para ler igual um condenado, lá no começo, há 5 anos atrás, ou para treinar igual um condenado, nos últimos 2 anos aí, fazendo Ironman e treinando para escalar essas bichas de 7.000 metros. Mas é isso, acho que essa é um pouco da minha narrativa, da minha história. Agora, queria entrar em alguns assuntos específicos. Primeira coisa, que eu acho que existe uma confusão muito grande hoje em dia sobre isso, é paciência. Assim, quando eu voltei das redes sociais, fiquei 3 anos sem elas, 3 anos e meio sem elas e voltei a aparecer, eu pensei, porra, apareceu, não sei o quê, porque eu também não só assumi das redes sociais, como não ia à festa, não ia no barzinho, não ia a casamento do amigo, assim, só trabalhava. Quando eu voltei, e todo mundo falou, caramba, Rafa, tu sumiu, não sei o quê, e aí, tá fazendo o quê? Aí eu falava, pô, tô trabalhando na empresa da minha família. Ah, ainda tá trabalhando na empresa da família. Então, tipo assim, eu acho que existe uma certa urgência de se mostrar para o mundo, de atender a padrões externos, a se moldar ao que as pessoas gostariam de fazer, e eu nunca liguei para isso. E isso me libertou de uma maneira absurda, porque há 2 anos atrás, quando eu tinha 25 anos e escutei essas coisas, falei assim, cara, como assim? Tipo assim, cara, eu me posicionei num lugar perfeito para vencer daqui a 5, para vencer daqui a 3, para vencer daqui a 5 anos, e eu vejo essa confusão muito forte hoje em dia. Hoje em dia eu produzo muito conteúdo na internet, tenho, YouTube Show, vlog, uma porrada de gente me segue no Instagram. E no meu programa de perguntas e respostas, eu respondo as perguntas, eu recebo centenas de DMs por dia de gente me mandando pergunta para ver se cai no programa. E várias delas, assim, depois que eu respondo, assim, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa me manda um DM falando assim, cara, você mudou minha vida com aquela resposta. E eu lembro, assim, acho que eu nunca vou esquecer dessa história. Eu respondi uma pergunta de um moleque uma vez, acho que no episódio 7 ou 8, lá para trás, já tem mais de 80 agora, sobre paciência. E aí eu dei a resposta para ele, ele falou, cara, você mudou minha vida, de fato, essa ótica de paciência que você traz é um pouco diferente, as pessoas hoje em dia estão com pressa de bater metas imbecis como, quero fazer R$1 milhão antes dos 30, cara, que meta de merda, tipo assim, o que te coloca na posição de aspirar a isso?
E aí dei uma resposta para um moleque, o moleque falou, mudou a minha vida. 3 meses depois, moleque eu digo na minha idade, 3 meses depois ele me mandou outra mensagem me pedindo dinheiro emprestado. Que ele tinha maximizado todos os cartões de crédito e comprado Bitcoin com a porra do cartão de crédito e o Bitcoin caiu e ele perdeu a porra inteira. Assim, existe hoje em dia uma necessidade de tomar corta-caminhos e de fazer as coisas mais rápido, e isso cria uma vulnerabilidade bizarra em todo mundo. Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que é uma das coisas que sempre me setou para vencer. Eu acho que até a cabeça de alguém que faz triatlon, de alguém que faz Ironman é ter paciência. Assim, nada do que eu faço, nada, zero, é mirado no curto prazo. Zero. Tudo que eu faço é pensando, cara, onde é que isso me posiciona daqui a 1 ano? Onde é que isso me posiciona daqui a 2 anos? Onde é que isso me posiciona daqui a 3 anos? E eu acho que isso se traduz não só no Ironman, mas em outras coisas da minha vida. Assim, a meta de escalar o Everest, cara, é um projeto de 4 anos, onde eu treino todos os dias, de segunda a domingo. Assim, e eu te pergunto, que meta você tem para 5 anos aqui na frente que você executa todos os dias no micro dela? Eu tenho várias. Então eu acho que isso faz muita diferença, porque a maioria das pessoas tem a ilusão que vai ler um livro e a vida muda, que vai conseguir aquele job e a vida muda, que vai ganhar aquela promoção e a vida muda. Porra nenhuma. A vida é construída a cada micro momento, a cada micro decisão, e todos os dias eu vejo várias pessoas que dizem que querem alguma coisa, mas as ações do dia a dia delas mapeiam para uma parada totalmente diferente. Então essa é a primeira coisa, paciência. Segunda lição que eu acho que eu tirei para mim e eu queria muito compartilhar com vocês, e eu acho que mais uma vez é um termo que é usado da maneira errada, é humildade. Assim, humildade para mim não é assim, eu falar baixo, eu não falar das minhas vitórias, eu não falar do que eu acho que eu sou bom, eu manter isso para mim. Eu acho que isso não tem nada de humildade, eu acho que isso é timidez. Humildade para mim é pela ótica de você entender que as coisas nunca vão acontecer da maneira que você gostaria, que você é um pedacinho, bicho, desse tamanho aqui, numa máquina gigante chamada mundo. Desse tamanho. Menor que isso, talvez. E mesmo assim, todos os dias, vocês e uma porrada de gente faz as coisas com a expectativa que as coisas se desenrolam de uma certa forma. Você vai para a entrevista, assim, querendo muito que aquilo ali, e mais uma vez, nada errado em sonhar, nada errado em desejar que as coisas aconteçam, mas é um mindset muito mais interessante para vocês manterem a motivação e a disciplina ao longo do prazo, vocês entenderem que 99% das vezes as coisas não vão acontecer da maneira que vocês gostariam. E eu acho que é isso, por exemplo, que me torna um vendedor tão bom, porque eu faço 37 calls de venda e em nenhum deles eu espero fechar um negócio. Eu entro ali com a cabeça de entender se ali tem alguma sinergia, se eu consigo ajudar o cara. Assim, eu não entro ali com uma pré-agenda querendo que aquilo vá numa direção específica. Porque na hora que você faz isso, não só numa venda, mas na vida, na hora que você entra numa sala com uma agenda pré-programada, com um desejo que as coisas acontecessem da maneira que você gostaria, você está criando vulnerabilidade para você. Porque frustração é o que tira a sua motivação no longo prazo. Deixa eu te contar como é que eu enxergo a frustração. Frustração é o gap entre a sua expectativa e a realidade da forma que as coisas se desenrolam. Esse gap aqui chama frustração. E todos os dias as pessoas são entitled e elas acham que as coisas deveriam rodar da maneira que elas gostariam e elas se frustram e perdem um pouquinho de motivação. E se frustram e perdem um pouquinho de motivação. Então a minha tese é 0 expectativas. Eu tenho 0 expectativas. Eu escalei o Aconcagua agora em dezembro. É a maior montanha do mundo fora do Himalaia, fora da cordilheira do Everest. Assim, investi uma grana preta para fazer a viagem. É uma viagem que exige uma logística fodida. São 20 dias de viagem, perdi 20 dias de trabalho. E tipo assim, a minha expectativa de chegar ao cume era 0. 0. E pode parecer bizarro para vocês, mas eu juro que eu me coloquei ao longo dos anos nessa posição e isso me dá uma velocidade incrível. Porque, bacana, eu consegui. Mas se eu não tivesse conseguido, eu não ia ter esse gap. Porque eu fui pensando que o que acontecesse era bom o suficiente. Porque eu acredito numa tese que é você dar o seu melhor aonde você está com o que você tem. Então eu não tenho esse gap. Então isso para mim é humildade, é você entender que o mundo não roda no seu script e que a maioria esmagadora das vezes as coisas não vão acontecer da maneira que você gostaria. A terceira coisa que eu queria falar é otimismo. Assim, sinceramente,
eu me considero a pessoa mais otimista do mundo. Mas não é otimista a um ponto de vista assim, ele é, assim, delusional, ele é maluco, ele não enxerga a realidade. Não tem nada a ver com isso. Otimismo, pra mim, é um exemplo bobo aqui, tá falando até com o João ali, que me acompanha o dia inteiro. Tipo assim, eu me mudei há pouco tempo de novo e a casa ainda tá meio sem estrutura, tá sem gás, tá sem comida, enfim, eu tô pedindo aquela comida congelada, live up, que as blogueiras comem, enfim, e acabou no domingo. E aí hoje eu acordei, só tinha uma banana dentro de casa. Uma banana. E aí, tipo assim, em vez de eu olhar pra aquele negócio e falar assim, caralho, só tem uma banana, que merda. Tipo assim, o meu default, o meu padrão é olhar, caralho, tem uma banana, graças a Deus que tem alguma coisa. Então, eu acho que vários de vocês, e assim, sem querer falar vocês, mas assim, 90% das pessoas que eu converso, cara, olham pra esse tipo de situação e só veem o negativo. É aquele puta clichê, mas por trás de todo o clichê tem uma verdade, tipo, copo cheio, copo meio vazio, isso é real. Assim, todos os dias, eu acho que, até conectando com outro tema aí, que é perspectiva, eu acho que falta perspectiva nas pessoas. Juro por Deus, eu acho que falta gratidão, perspectiva. Várias das pessoas que eu escuto reclamando dia sim, dia não, da forma como a vida está indo, da forma como as coisas estão acontecendo, se você tirasse tudo que elas têm, cara, elas dariam a vida para estar sentadas onde elas estão. Mas falta perspectiva. Falta elas entenderem que a gente nasceu no 7º país mais rico do mundo, porra, que tem seus problemas, é óbvio. Mas, cara, vai no interior da Tanzânia para você ver o que é problema. Você não quer se comparar com outro país? Cara, volta ao tempo dos seus avós, ao tempo dos seus bisavós e se pergunta se agora não é melhor. Na época deles, se eles tivessem um chefe ruim, se a sua avó tivesse tido um marido ruim que traiu ela e se separou, ela não casava de novo. Pô, uma mulher que já casou separada, nunca mais vai casar. Mesma coisa, oportunidade profissional. Antigamente você tinha vários gatekeepers, você só conseguia ser bem sucedido na profissão se você fizesse por uma carreira de 30 anos e beijasse a bunda das pessoas certas e sempre abaixasse a cabeça. E hoje em dia não é assim, a internet mudou esse jogo. Hoje em dia, tipo assim, se você quiser de fato adquirir conhecimento, se relacionar com uma porrada de gente para fazer networking e abrir as portas, tá na tua mão. Só não faz quem quer. Então, eu acho que falta perspectiva do tamanho da oportunidade que existe hoje em dia. Então, para mim é uma questão de otimismo. Assim, literalmente, quando eu voltei para a empresa e tinha aquela situação negra, tipo assim, eu nunca me senti mal. Eu sempre olhei, tipo assim, pro próximo. O que eu vou fazer a partir... Isso aqui tá dado, é dado. Eu não posso mudar isso aqui. Qual é o bright side? O que eu olho para frente? O que eu vou fazer? Então, eu acho que esse é um mindset. Então, assim, eu literalmente acredito que o otimismo é uma estratégia. Assim, as pessoas entram muito nas nuances, porra, assim, trazendo para o contexto de vocês, valuation, precificar isso aqui, estratégia de marketing, estratégia de vendas. Cara, eu acredito profundamente que o otimismo é uma estratégia. E assim, eu vejo várias pessoas que ignoram isso ao longo das vidas inteiras delas. E falando de vida inteira, outra coisa que eu aprendi, e mais uma vez, a maioria de vocês olha para isso aqui e tira as lições totalmente erradas. Falando de felicidade agora. Todos os dias, milhões de pessoas deitam na porra da cama, sentam no sofá e falam assim, eu adoraria ser isso, eu adoraria ser aquilo, eu adoraria ter essa profissão, eu adoraria fazer aquilo. E tipo assim, estão definindo metas totalmente arbitrárias e subjetivas, a partir de um resultado que elas acham que elas querem. Mas assim, para mim sempre foi muito óbvio que você precisa otimizar a sua vida, não para o resultado. Eu acho que isso é uma coisa que se ensinam assim e que é radicalmente errado. Você precisa otimizar a sua vida para a vida que você quer levar. A forma que eu cheguei nisso aqui não é setando essa meta maluca aqui ou essa meta maluca aqui e desconstruindo para fazer ela acontecer. Eu sempre fui fascinado por esportes. A maneira que a minha mãe tratou o meu déficit de atenção foi me entubando 17 milhões de atividades esportivas por dia para baixar o meu nível energético, para endorfinar o meu corpo, para eu respirar mais devagar e para eu poder me concentrar um pouquinho mais. Então a minha capacidade física, assim, desde os 7 anos de idade, enquanto as pessoas faziam um futebol na quinta-feira, eu fazia 6 esportes todos os dias da semana. Então a minha capacidade física natural é muito acima das pessoas normais. Então
eu não só gosto de esporte, porque desenvolvi esse gosto, treinando ao longo da vida, como eu preciso de esporte para manter a minha sanidade mental. Então, dado que eu quero ter isso na minha vida, e que eu preciso ter isso na minha vida, e que eu amo isso, e que eu sou bom pra caralho nisso, que tipo de meta eu posso ter? Eu não setei isso aqui sentado na cadeira e pensando, porra, adoraria ter uma medalha do Iron. Cara, eu acho que ia tirar uma onda com os meus amigos. Não. Eu vi qual era a rotina que eu queria viver de segunda a domingo, que é fazer esporte, cara, 2, 3 horas por dia. E aí eu pensei, bacana que eu quero isso na minha vida. O que eu posso fazer com isso? Aí vem aquilo. Ter uma porrada de negócios, assim, há 5 anos atrás, o empreendedorismo não estava nesse pedestal que está hoje de startup e de levantar dinheiro, fundraising e, porra, ecossistema, porra, de AI, não sei o que, programação e todo mundo milionário. Não existia isso há 5 anos atrás, não aqui no Brasil. Eu entrei nessa, tipo assim, por necessidade. Eu nunca sentei na cadeira da faculdade e falei, quero ser um empreendedor, sem saber qual era a jornada que essa merda tinha. Eu fui levado para a jornada, arrastado, meio que sem querer, e descobri que era a parada que batia muito forte comigo, batia lá dentro. Então, da mesma maneira que várias pessoas adoram um chopp, adoram ler, adoram, porra, uma rave, adoram tatuagem, adoram pintar, adoram cantar, bicho, eu troco todas as vezes que alguém me chamar para um almoço de família, para um happy hour, uma reunião de business. Todas as vezes. Eu sou literalmente apaixonado por negócios. Apaixonado. E eu descobri isso da maneira correta. Que não foi sentando numa cadeira e pensando, eu quero ser um empreendedor, porque aquele cara é foda, ele é rico, olha a quantidade de press que ele ganha, todo mundo quer sentar do lado dele. Tipo, não. Eu meti a mão e vi que gostava, e aí eu falei, cara, eu preciso ter isso aqui na minha vida. O que eu posso ser, dado que eu adoro isso? Então, e mais uma vez, eu não precisava continuar nisso. Assim, eu acabei de fundar uma agência de publicidade tem 3 semanas. Eu não precisava comprar essa briga. Eu estou trabalhando 16 horas por dia de segunda a domingo. E eu já tinha vencido esse jogo, eu já tenho dinheiro. Tipo assim, se eu quisesse andar de Ferrari, Porsche, e tipo assim, eu não fazia nada da vida, tava feito. Só que agora, eu não faço isso por esse bem final que as pessoas geralmente otimizam a equação delas. Eu faço porque eu gosto dessa porra. Então, eu aprendi muito cedo a otimizar a minha vida pro KPI que importa, que é a jornada. E mais uma vez, vocês escutam isso, porra, puta batido, foca na jornada, a jornada é que importa, mas isso é real. Só que a maioria das pessoas cospe essa merda porque ouviu em algum lugar e não sabe exatamente como aplicar isso na vida. E é assim, é você entender qual é a vida que você quer levar, e aí você faz a engenharia reversa de que tipo de objetivos essa sua vida compra. Porque senão você vai viver frustrado perseguindo uma meta imbecil de ter uma casa na Quinta da Baronesa em São Paulo, porque você ouviu que era maneiro. Então, eu convido vocês a entender qual é a vida que vocês querem levar. E mais uma vez, qualquer um que se inscreve num curso às 10 horas da noite durante a semana, é porque quer alguma coisa diferente. Tipo assim, vocês querem alguma coisa diferente. Senão, pô, você tava vendo Netflix em casa, em vez de estar pagando uma nota para estar num curso desse, estando aqui às 10 horas da noite. Então, mas a maioria das pessoas se confunde quanto a isso. E essa confusão é trazida até em outro espectro. Que eu acho que a nossa sociedade, ao longo dos últimos 20 anos, por essa coisa do bullying e da... Porra, as crianças, você não pode fazer as crianças chorarem, a gente criou, tipo assim, uma galera meio soft, uma galera meio mole. Tipo assim, a gente tá acostumado a dar medalha de participação para as pessoas, como eu falei antes, tipo, troféu de 15º lugar. Cara, isso não existe. Isso não existe. E tipo assim, eu acho que aqui é uma puta oportunidade de vocês começarem a exercitar isso, porque até na faculdade isso não é exercitado direito. Na faculdade, todo mundo que tira 6 passa. Na vida não é assim. Na vida só passa quem está lá em cima. E não dizendo que as notas da academia são o que vai definir onde você vai chegar na vida, longe disso. Longe disso. Mas, na vida, só chega, tipo assim, se você quer ser uma anomalia, você precisa agir igual a uma anomalia. Isso é uma regra. Você não tem como ter resultados de um outlier se você faz o que todo mundo faz.
Então, aqui é uma puta oportunidade de vocês exercitarem isso, porque eu não sei qual é o número exato, mas eu sei que as pessoas que mandam melhor já saem com a entrevista marcada, ganham uma porrada de contato com os mentores da POSIC, enfim, tem um monte de coisa. E a vida funciona assim, quem manda melhor no trabalho conhece mais gente, ganha o projeto que dá mais exposição. Só que até a faculdade isso não existe. Até a faculdade todo mundo ganha um trabalho de grupo, quem tira 6 passa, período seguinte está todo mundo no mesmo lugar. Só que aqui é a hora de vocês começarem a se acostumar com isso. Então, eu sou fascinado por essa ideia de você começar a internalizar como é que a vida roda de fato. Se num leilão o meu preço é o segundo, eu não ganho. Não tem medalha de participação para o segundo colocado na vida real. E assim, não é que vocês tenham que competir entre si, cortar as pernas uns dos outros, porque tem espaço para todo mundo. Mas essa mentalidade é um shift que é super importante ser feito no momento de vida que a maioria de vocês está. Então, assim, pode ter até gente mais velha aí que já está trabalhando, que já entendeu que a vida roda assim, mas tem 2 tipos de pessoa. As que vão internalizar isso num curso como esse aqui e num discurso como esse meu, que é forte e bate lá dentro, ou vai esperar 3 anos para descobrir por conta própria quando estiver sentado na mesma cadeira vendo todo mundo ser promovido na sua frente. Isso é real. Assim, eu não estou criando um momento aqui para fazer um impacto, isso é real. Então, já engatando no próximo assunto, que, bicho, eu sou fascinado por trabalho duro. Assim, fascinado. Eu sou fascinado não porque eu goste de trabalhar 16 horas por dia, domingo a domingo, assim, eu preferia trabalhar um pouquinho menos, 12, 14. Mas o grande lance é que eu aprendi muito cedo que a gente não controla a maioria das coisas que a gente acha que a gente controla. A gente não controla que o cliente goste de você, assim, tenha rapport com você. Você não controla o chefe que você vai ter na vaga que você vai entrar. Você não controla a mudança de estrutura que rola em cima de você e abre um buraco ou não abre um buraco. A única variável que você controla é a quantidade de trabalho que você põe na mesa. E assim, um dos meus melhores amigos, sou padrinho de casamento dele, inclusive, ele é vice-presidente de Investment Banking na Merrill Lynch. É o vice-presidente mais novo da história do banco. O banco tem 100 anos, é um banco que tem mais de 20 mil funcionários e a promoção dele para VP de Investment Banking teve que ser aprovada pelo board global porque ia contra o estatuto de tão novo que ele era. Ele tem 28 anos, 29 se eu não me engano, fez agora, e ele é o VP mais novo da história da Merrill Lynch. E assim, eu não sei o que vocês sabem de Investment Banking. Alguém aqui sabe mais ou menos como é que é o esquema de trabalho em IB? Ninguém? Investment Banking é a área de um banco de investimentos que emite dívida, chama DCM, Debt Capital Markets, que emite ações, IPOs, né? Então, que chama Equity Capital Markets, que é ECM, que é quando uma empresa abre ação na bolsa ou coloca mais ações no mercado e faz operações estruturadas também. É a área mais, assim, desejada do mercado financeiro, assim, que ganha mais dinheiro, ganha muito dinheiro, mas trabalha muito também. E dentro dessa área, que trabalha aí de domingo a domingo, não tem final de semana, 14, 16 horas por dia, porque é super enxuto para a mentalidade das pessoas nessa área, tipo assim, é super enxuto, para cada... Em outro lugar teria 3 funcionários para fazer isso aqui só tem 1, mas esse 1 ganha por 3, é meio que essa a mentalidade da área. Nessa área que já se trabalha assim, o apelido do moleque era workaholic. Todo mundo trabalha 14 horas de domingo a domingo e o apelido dele era workaholic. Então, tipo assim, eu acho que isso fala pela tese. E mais uma vez, o que aconteceu em cima dele, ele não podia controlar, porque ele deu muita sorte. Assim, o moleque é um monstro, uma das pessoas mais inteligentes que eu já cruzei na vida. Trabalha igual um condenado, assim, trabalha muito, mas gosta do que faz. Mas assim, abriram buracos em cima dele, assim, que se ele pudesse escolher, ele não tinha escolhido tantos buracos, assim, porque primeiro um chefe dele foi demitido e o moleque era foda, promoveram ele em vez do outro, que era mais sênior que ele, e aí ele ficou aqui, tipo, 6 meses, demitiram um cara em cima dele, passaram ele de novo, e aí ele ficou, tipo, 1 ano e passaram ele de novo, porque demitiram alguém em cima dele. Então, tipo assim, ele deu muita sorte. Mas agora, se ele não fosse esse cara, o outro tinha sido promovido. Porque dentro de IB, dentro desses bancos gringos, tem um plano de carreira muito estruturado. Você é First Year Analyst, Second, Third Year Analyst, First Year Associate, Second, Third, First Year VP, Second Year, Third Year e depois MD. Então, tipo assim, tem
tem um plano de carreira muito estruturado e ele pulou várias dessas etapas por conta dos buracos, mas só foi ele, em vez dos outros 5 analistas e associados que tinham, porque ele metia tanto trabalho, porque ele era tão dedicado assim. Então, ao mesmo tempo que vocês não controlam esses tipos de buracos, te garanto que eles aparecem. Eles aparecem. Só que a maioria das pessoas não está na posição para ser a pessoa escolhida. Então, e eu vejo isso assim, falando de trabalho duro, eu compartilho até um caso lá da empresa. Quando eu voltei para a empresa estava na merda, a gente estava com 10 funcionários. Tinha tido 150, a gente estava com 10. E desses 10, 8 ainda estão lá. Mas assim, 4 deles estão em posições de gerência para cima, não eram ninguém dentro da estrutura antes. E 4 deles estão fazendo exatamente as mesmas coisas que faziam há 4 anos atrás. Assim, ganharam dissídio de aumento. E assim, não é que sejam pessoas ruins, que sejam seres humanos ruins, mas assim, não se dedicaram à medida que quando os buracos aparecessem e eu enxergasse que eu podia confiar na pessoa para colocar naquela posição. Porque você sabe o que acontece quando abre um buraco em cima? O gestor, estou falando pela minha ótica e de todos os gestores que eu conheço, ele olha para o pool de gente que está no time dele e fala assim, dá para promover alguém aqui? Tem alguém que consegue pegar, eu confio em alguém o suficiente, não precisa nem saber tudo, porque dá para assumir uma curva de aprendizado no começo, mas tem alguém aqui que eu confio o suficiente que vai se esforçar para entregar? Porque toda vez que um gestor promove alguém e essa pessoa não entrega, o trabalho vem para mim. Tipo assim, eu tenho que fazer. Porque não tem ninguém em cima de mim para jogar esse trabalho. Então se a pessoa que eu trago não entrega, é meu. Então, cara, eu olho 20 vezes antes de puxar alguém que me coloca nessa posição de vulnerabilidade. Então, o que acontece? Eu olho pro meu pool. Tá falando isso hoje com o time lá. Porque a gente veio de 3 funcionários na agência para 20 em 3 semanas. Tipo, eu tava falando isso pra eles. Cara, se vocês não se derem conta do tamanho da oportunidade que tem aqui, cara, vocês vão ver sistematicamente eu tendo que contratar gente de fora para ser seu chefe. E você já estava aqui antes. Só que você não está mostrando as competências e me dando confiança de que você pode ser a pessoa que eu coloco aqui. Então, lá na empresa, eu literalmente tenho, das 8 pessoas que continuam lá, 4 que estão em posição de gerência para cima, 2 em posição de diretoria, com equity na empresa, inclusive, e 4 que continuam fazendo as mesmas coisas, colocando uns dados numa planilha de Excel ali, que vai num relatório que depois a gente joga numa reunião qualquer aí. Assim, isso é real. Literalmente, isso acontece. E eu queria finalizar com uma coisa que eu acho que é uma praga. Principalmente no mercado financeiro. Assim, eu conheço muita gente no mercado, tenho vários amigos no mercado, e várias dessas pessoas, elas mapeiam a maioria das suas decisões para a forma que os outros vão enxergar elas. Então, tipo assim, não que você precise se vestir mal, mas você escolhe uma camisa não porque você gosta da camisa, mas porque você quer look the part. Você quer, tipo assim, chamar atenção naquele ecossistema. Você pega o seu primeiro bônus e toma um leasing, toma uma dívida que, tipo assim, que vai não necessariamente te colocar no melhor lugar do mundo, mas porque você quer ter um carro para mostrar que you fucking made it. E, tipo assim, todas essas decisões que mapeiam para uma imagem, elas servem para uma coisa exclusivamente. Para preencher um vazio. E, tipo assim, se você ama um carro, se você é um gearhead, se você adora motor, cara, maravilha, é igual a minha bike. Eu tenho uma bike carésima, mas assim, porra, uma das poucas coisas na minha vida que eu valorizo. Então, tipo assim, se você ama carro, se você é apaixonado por isso, cara, bacana, vai com tudo, é a tua paixão. Mas assim, se você tiver... Eu convido vocês a auditar se vocês estão fazendo essas coisas ou vão fazer essas coisas agora entrando no mercado com o seu primeiro bônus, em vez de guardar e, porra, colocar numa aplicação rentável e começar a construir alguma independência financeira para poder tocar outro projeto um dia, se você quiser. Se você vai começar a preencher as inseguranças que você tem internas com esses bens materiais, deixa eu te falar uma coisa, isso é um buraco sem fundo. Porque ao invés de você construir em torno delas, você vai ficar preenchendo elas de uma maneira que não tem fim. E assim, eu falo sem brincadeira,
Eu tenho clientes que são algumas das pessoas mais poderosas do Brasil, que eu faço a marca pessoal deles e produzo conteúdo em nome deles para as mídias sociais. Meu amigo, o escritório da minha agência é na porta da favela da Maré. É na beira da Avenida Brasil. Porque eu incubei ela dentro de um prédio que eu já tinha. Assim, eu não pego aquele escritório chique, né, no Leblon ou no Le Monde, na Barra, só para, tipo, cobrir uma insegurança que eu tenho aqui dentro. Tipo assim, eu só garanto que eu sou bom o suficiente para que eu não precise dessa imagem, para que os meus resultados falem por ele só. Então, esse é o convite que eu falo para vocês. Tipo assim, seja bom o suficiente para que você não precise ficar cobrindo as suas vulnerabilidades com merda, gastando dinheiro para cobrir buracos que você criou porque você não foi capaz de desligar os críticos lá de fora, porque isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu dei carona para o CEO de um grupo inglês que fatura 2 bilhões de libras há 3 semanas atrás. Eu não aluguei um carro chique. Meu carro é um Honda Fit 2008. Tem 10 anos. Assim, eu literalmente podia estar andando com o carro que eu quiser, mas eu só ando de Uber. 99% do meu tempo eu estou de Uber. Para que eu vou ter um carro caro? Tipo assim, existe uma discussão eterna, e mais uma vez, aquela porra daquele clichê, ser versus ter. Mas isso é real. Assim, isso é real. E na hora que você começa a construir as suas decisões para fortalecer quem você é, e você banca isso na mesa, e você coloca isso, se você tem um CR baixo e vai para uma entrevista, fala isso como a primeira coisa que sai da sua boca. Tira essa vulnerabilidade das suas costas. Isso te dá velocidade, cara. Isso só te dá velocidade. Tipo assim, na hora que você pega o controle da narrativa e não fica tentando cobrir o que você acha que o outro vai te julgar, cara, você ganha uma velocidade incrível na sua vida e nas suas decisões. Então... Você tá falando de CR, mas como é que eu vou chegar numa entrevista e vou destacar meus pontos negativos, por exemplo? A gente entra isso já. Perfeita pergunta. Só fazer o wrap-up aqui, eu respondi essa pergunta nas duas outras palestras, e eu acho que vai mudar um pouquinho a maneira como você pensa. Então, tipo, esse é o convite que eu faço para vocês. Tipo assim, acima de tudo, não mapeiem as suas decisões por curto prazo, joguem o jogo longo, porque a competição lá é muito mais baixa. O jogo do agora, o jogo da foto do Instagram em Angra e do carro caro, todo mundo tá jogando. Você vai ser mais um nesse jogo. Tipo assim, o quão mais central a quem você é, você conseguir ser, melhor para você e mais você vai se destacar. Há um ano atrás eu era o CEO que tinha um vlog, que tinha um YouTube show. Assim, nego ria. Hoje em dia, todo mundo fala, caralho, o moleque tá captando cliente igual uma bala porque ele tem um vlog, porque ele tem um YouTube show. Então, tipo assim, eu sou fascinado pela ideia de que, tipo, se você não for fazer diferente, nem faz. Porque você vai ser mais um na massa. E isso fala muito sobre essa coisa de você querer ser uma anomalia. Vocês estão aqui, eu imagino que vocês queiram uma carreira diferente. Ninguém está aqui 10 horas da noite, porque quer uma carreira mediana. Vocês estão buscando um diferencial. Então façam com que esse curso aqui, que é uma puta oportunidade, vocês começarem a entender como funciona o ambiente meritocrático, seja um momento que os de vocês que precisam façam essa decisão e deem essa guinada na vida. Porque isso muda tudo. Show? Obrigado, gente. Excelente primeira pergunta. Eu tive um CR medíocre. E assim, não é que eu vou chegar rindo dele numa entrevista. Mas, você tem CR baixo, por acaso? Não. Mediano, perfeito. E eu sei, assim, eu lembro da minha época de faculdade, quando eu entrava, tipo, no Carreiras da IBMEC, e eu chegava lá, as vagas todas das assets aqui, e várias delas assim, CR 8,5 mínimo, CR 7 mínimo. Isso é real. Mas assim, a maioria das pessoas se envergonha disso e tipo assim, pô, teu CR mediano 7,5, pô, isso é um CR ótimo. Mas a maioria das pessoas se envergonha disso e assim, quando o cara pergunta isso na entrevista, tipo, a entrevista da pessoa acabou. Acabou. E isso transparece, cara. Tipo assim, na hora que você fala envergonhado do teu CR, isso você colocou a vulnerabilidade na mesa. Cara, o que eu te digo é toma conta dessa narrativa. Tipo assim, não é que você explique o porquê o teu CR é baixo, mas tipo assim, fala ele sem o medo de que a pessoa vá te julgar. Isso está fora do seu controle. Se o cara for um cara ficcionado por CR, aquela vaga não é para você.
Mas se ele não for um cara ficcionado por CR e você fala o teu CR, tipo assim, triste ou assim, envergonhado, você contaminou o resto inteiro do seu discurso. Porque se tem uma coisa que brilha quando alguém está conversando com alguém, é falta de segurança. E é muito não atrativo para um ser humano que não tem segurança nele mesmo. Então, tipo assim, o que eu falo de tomar conta da narrativa não é você chegar falando do seu CR e o teu não é baixo, mas quem tiver um CR baixo, tipo assim, o meu CR é baixo, hahaha. Não é isso. Mas é tipo assim, na hora que for perguntado, fala e já toma conta da narrativa, já linka isso com alguma coisa, já conta uma história. Tipo assim, não deixe que isso seja a vulnerabilidade que contamina o resto do discurso inteiro, tá ligado? Porque isso sim magoa as chances reais de alguém. Porque se você tá numa vaga que o cara precisa de um CR alto ou só quer alguém com CR alto, você não vai passar naquela vaga. Então, tipo assim, a mesma coisa de eu querer vender para alguém que não acredita em marketing digital. Tipo assim, eu posso me esforçar ao máximo ali. Mas, cara, é um ponto de alavancagem horrível para eu gastar a minha energia. Muito melhor eu gastar a minha energia em outros lugares, que vão valorizar quem eu sou ou o que eu tenho para oferecer. E para você isso vale para qualquer outro ponto negativo, CR ou outra coisa? Qualquer outra coisa. Eu pego todas... Cara, eu falei várias vulnerabilidades minhas aqui ao longo do discurso. Algum de vocês notou elas como pontos negativos? Ninguém. É isso, cara. É tão simples quanto isso. Rafa, eu queria só complementar um ponto aqui, é que o processo seletivo é uma coisa bastante sensível para a gente, né? E é um diferencial da Procid. Em que sentido? As pessoas que estão no mercado procurando processos seletivos, elas normalmente vão ser selecionadas através do CR, porque é a maneira mais fácil de fazer isso. Só que aqui a gente tem uma network. Muitas vezes a gente coloca a melhor pessoa que a gente entende aqui no curso para a vaga que está sendo procurada. E o gestor, da gestora, da corretora, da family office, vem procurar para você uma vaga com um desenho de vaga já pré-determinado. Então essa questão do CR pode até surgir como uma conversa comum de processo seletivo, mas a gente não manda para um processo seletivo todos os nossos alunos que têm CR acima de 8, por exemplo. Entendeu? Não, entendi. Eu fiz a pergunta mais pensando em pontos negativos, como apresentar pontos negativos, Okay. não tão pensando em CR. Tomando conta da narrativa. Criando uma história onde o ponto negativo não seja um ponto negativo, mas sim uma experiência de onde você aprendeu e chegou no ponto B ou no ponto C. Literalmente tomando conta da narrativa. Eu fiz isso hoje o dia inteiro aqui e ninguém percebeu. Show? Isso me fez lembrar você falou do processo seletivo dos vários que você passou. Sim. Por que você acha que você não teve sucesso ou, entre aspas, não entrou nesses processos todos que você passou durante 8 meses? Essa história é super interessante e eu esqueço ela, eu dou porrada de palestra, palestra sim, palestra não, eu esqueço de contar essa parte específica. Mas o fato é que eu estava aficionado pela parte de análise. Quando eu saí do BTG, eu queria ser um analista de uma asset que trabalhasse com value investing. E aí, no Rio de Janeiro, eu não queria ir para São Paulo, sou carioca, amo o Rio de Janeiro e, aqui no Rio de Janeiro, a asset que trabalha com value investing, tipo assim, conta nas duas mãos no máximo, assim, não tem mais de 10. E aí eu fiz entrevista em todas, assim, nas que eu tinha algum contato, consegui as minhas entrevistas, nas outras eu ia para baixo da asset, esperar os caras irem almoçar e falar, cara, tudo bom, meu nome é Rafael, cara, apaixonado por value investing, já li Ray Dalio, já li as cartas todas do Warren Buffett para os shareholders, já li, Charlie Munger, já li Seeking Wisdom, já li, tipo assim, Deus e o Mundo, conheço tudo, quero trabalhar para vocês, vamos bater um papo, assim, nesse meu estilão aqui, consegui entrevista em todas as empresas, esperava os caras saírem para o almoço, pegava eles na saída, conseguia as minhas entrevistas. Na metade dessas entrevistas que eu fiz, as pessoas me perguntavam, cara, em vez de ser analista, cara, você não tem experiência com análise, você nunca fez análise de empresa, nunca trabalhou com isso. Cara, mas eu acho que você tem um talento nato pro comercial, cara, você não quer uma vaga de comercial aqui, não? Tipo assim, metade deles me perguntava essa porra. Então, a primeira coisa que eu acho que não me fez conseguir as vagas foi falta de conhecimento específico. Então, apesar de eu ser super interessado e saber os conceitos teóricos, tipo assim, o cara não podia plug and play me naquele lugar. E esses lugares são lugares que, às vezes, exigem um conhecimento mais específico. Coisa que eu acho que vocês pegam nessa cadeira aqui, nesse curso.
de como precificar um título, de como analisar uma empresa, essas coisas, tipo assim, não eram coisas que eu sabia na época. Eu estudei economia, cara, economia há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, quando eu entrei, tipo assim, eram 6 macroeconomias, que é só matemática, eram 6 microeconomias, que é só matemática. Oi? Continua assim? Eram 3 estatísticas, 3 econometrias, que era só matemática, 6 finanças, onde as 2 primeiras eram só matemática, depois a terceira vinha um pouco de valuation, um pouco de precificação de opção, e depois era só matemática aplicada também. Assim, só matemática. Eu não tinha conhecimento prático das coisas, e isso me faltou lá. Aqui eu acho que vocês pegam... Fala aí. Show. Aqui eu acho que vocês pegam matérias com pessoas de mercado que ensinam precificação, ensinam valuation, ensinam coisas de alocação de carteira, coisas úteis. Então isso eu não tinha. E a segunda, assim, mais uma vez, chame de falta de autoconhecimento na época, chame do que você quiser, mas eu era muito focado em análise, tipo assim, comercial tá de sacanagem, nunca quis ser vendedor na minha vida. Então acho que foi um pouco por isso. Manda. Cara, qual você acha assim, que seria a porcentagem entre o que os recrutadores veem como mais importante? A mentalidade de se precisar aprender algo, eu vou aprender, ou o conteúdo prévio, background, esse tipo de coisa? Claro. Cara, eu posso falar por mim e posso falar por experiência de falar com outras pessoas. No meu caso, eu não contrato para vaga específica, porque isso é uma puta de uma vulnerabilidade. Tipo assim, as pessoas às vezes elas precisam preencher uma vaga específica e aí elas têm que pegar os skills. Precisam pegar alguém que saiba, porque o cara tá com um problema ali para resolver, precisa de alguém para executar uma porrada de coisa. E aí, várias vezes, você acaba precisando contratar gente que não tem o mindset correto. Porque você precisa de alguém para produzir aquela merda, porque você que está trabalhando até 1h30 da manhã todo dia. Então, várias empresas contratam por skill quando a vaga é assim. Mas quando as empresas pegam tipo um processo seletivo, um processo de trainee, um processo onde elas não estão contratando para preencher uma vaga específica, e sim para colocar mão de obra qualificada para o longo prazo para dentro da empresa, aí elas pensam diferente. Aí elas abrem um pouco mais a lente e permitem que você tenha uma curva de aprendizado maior. Eu só contrato para curva de aprendizado maior, mas várias das empresas contratam para vaga pontual sim, e se for uma vaga pontual, você vai precisar saber os skills específicos, porque o que o cara quer fazer, ele quer te pegar, te largar na área assim, e você já começa a trabalhar. Mas se for um projeto de mais longo prazo, pensando em inserir capital intelectual de qualidade, as empresas pegam uma curva mais longa. Eita, manda. Durante a palestra, você, pelo menos para mim, deixou transparecer que você é bem autodidata, você estuda muito sozinho, sim, etc. Você tem algum método de estudo que nesse tempo todo você desenvolveu? Cara, tenho. E sim, você acha que dá para generalizar para todo mundo que te ouve ou é basicamente só para você mesmo? Dá. Assim, e não é nenhum hack. Assim, eu sou, assim, acredito que não existe nenhum hack. Mas o que transformou minha vida em termos de conhecimento e aprendizado foi ter onde aplicar aquilo ali. Assim, sem sombra de dúvida. Quando eu entrei para administrar o business da família, eu não sabia porra nenhuma. Assim, sabia finanças, mas não sabia nada de negócio, de vendas, de gente. Que porra, gente, a parada mais importante que existe. De gente, de marketing, de operações, de produção, enfim, eu tive que aprender muita coisa. Mas eu não sabia nada disso. Então, o que eu fiz? Nos primeiros 2 anos, a partir do momento que eu entrei, eu li mais de 300 livros. Isso assim, uma máquina de leitura. Mas eu não pegava um livro por curiosidade intelectual, tipo assim, e mais uma vez, nada errado nisso, acho que é um passatempo muito mais produtivo do que ver novela. Mas eu não pegava um livro, vou ler no sábado aqui por ler. Tipo assim, eu tinha problemas sérios, tipo assim, que eu precisava resolver. Então, o que eu descobri que mudou a minha vida foram 2 coisas. A primeira é o que eu chamo, tipo assim, estudo adaptativo, que é você pegar livros para resolver problemas que você tem no seu dia a dia. Então, exemplo, se o seu chefe é um filho da puta, e você precisa lidar com isso. Cara, pega um livro que te faça refletir sobre essas coisas e aumente assim, a sua lente do que você está olhando e te dê um framework para você lidar com aquilo ali quando as situações acontecerem. Se você está numa vaga onde você precisa, precificar título muito bem, cara, pega um curso sobre isso, lê um livro, tipo assim, esse estudo é que me posicionou, tipo assim, para ser quem eu sou hoje, que eu conheço um pouco de todas as áreas, porque eu tinha problemas sinistros em cada uma das áreas e eu pegava conhecimento para resolver o meu problema e ter a capacidade, mais uma vez, clichê, teoria e prática, isso é real. Isso é real. Você poder ler uma coisa num dia
e aplicar no dia seguinte e ter os feedbacks e raciocinar de uma maneira não linear em cima daquilo, que não é um estudo, tipo, isso muda demais a capacidade de assimilação. Eu te digo até do MBA, por exemplo, coisa que eu não falei aqui, mas tipo assim que eu formei, eu sempre soube que eu era bom, assim, eu me achava bom na minha cabeça, que é a única coisa que importa, mas tipo, eu tinha um chip no meu shoulder, eu tinha um negócio aqui que eu queria tirar da faculdade, de eu ter sido um aluno de merda. E aí eu entrei no MBA, e eu me formei em primeiro no MBA da FGV inteira, ganhei troféu, discurso, caralho, chamar lá na frente. E o que moveu o meu aprendizado foi isso também. Então, tipo assim, eu tinha as aulas de administração do MBA e literalmente no dia seguinte eu estava testando e aplicando tudo na porra da empresa. Isso muda tudo. Conhecimento sem a contrapartida da aplicação, cara, você esquece 2 meses depois e não muda nada. Então, tipo assim, cada livro que você lê, tipo assim, você pode estar louco para ler as cartas do Warren Buffett para os shareholders, um livro desse tamanho que, tipo assim, tem muito conhecimento bacana. Mas se você não tiver onde aplicar aquilo ali, o ganho vai ser muito mínimo. E eu só li até hoje coisas que resolviam os meus problemas. E até a tradução disso para quem eu sou hoje. Tem 2 anos que eu não abro um livro. 2 anos. Porque, tipo assim, eu não sinto que é isso que me prende mais. O que me prende é a quantidade de horas que eu estou disposto a meter a mão no trabalho, e ir para a rua e captar cliente, estruturar melhor os meus processos. Então, tipo, por isso eu parei de ler. Eu não sinto que conhecimento me prende mais. Se em algum momento eu sentir um desafio que eu não estou conseguindo lidar, eu vou recorrer ao livro. Mas para resolver o meu problema específico. Isso muda tudo. Show? Vamos lá, gente. Alguém mais aí com uma... Eu sei que a primeira aula é super delicado. Ninguém... Provavelmente vocês nem sabem o nome um dos outros aí. Todo mundo com vergonha. Vocês vão se soltar. Claro. Quando? 2014 eu entrei. 2014 eu entrei. Ah, legal, legal. Fiz MBA, mas eu fiz na Barra, mas a colação é toda junto aqui no negócio. Manda. Nessa passagem você falou que queria ser um analista, do jeito que tinha bem definido. Como é que foi exatamente o momento que você falou assim, esqueci tudo que eu estava querendo realmente, e aí você agora eu quero realmente deixar isso para trás, e aí tu virou a chave e tocou a empresa? Boa pergunta, cara. A minha memória é meio ruim para essas coisas, porque, tipo assim, eu não remoo muito o que poderia ter sido, ou as situações que passaram. Mas eu lembro claramente, deu, 6 meses dentro do projeto, assim, a empresa já tinha dado uma boa guinada, assim, tinha esperança, a dívida estava reestruturada de uma maneira que o fluxo de caixa que a gente estava gerando já pagava a parte das parcelas, já estava sendo amortizada. E eu pensei assim, cara, será que eu volto pro mercado? Tipo assim, já, cumpri. Eu sou fascinado, eu devo muito à minha mãe e ao meu padrasto, assim, muito, muito mesmo. Então, com 6 meses, 6, 8 meses lá dentro, eu pensei, já vim aqui, fiz, ajudei, as pessoas que me criaram, que deram tudo que eu tenho, que me fizeram quem eu sou. Será que eu volto para fazer? E até comecei a ler um pouco mais, voltei a conversar com algumas pessoas do mercado. Mas, se eu não me engano, logo depois disso a gente fez um mês, fantástico de vendas. E eu falei, cara, não, vou focar aqui mesmo, tá dando muito certo. É muito burro fugir disso daqui, tendo essa oportunidade que eu tenho na mão. Meu padrasto estava me dando, o espaço que eu queria para fazer o que eu quisesse, e eu sempre julguei as oportunidades de trabalho, e nessa época eu ainda pensava assim, hoje em dia eu não me considero no começo da minha carreira, eu não estou otimizando a minha carreira para aprendizado, hoje em dia mais, eu estou otimizando a minha carreira para outras coisas, mas naquela época eu otimizava para aprendizado, assim, eu olhava para o que eu tinha na mesa e falava, onde eu vou aprender mais, porque alguém me falou alguma vez e bateu muito forte lá dentro, que no começo da carreira você não devia estar preocupado em ganhar dinheiro, você devia estar preocupado em aprender o máximo possível. Isso ficou comigo. E aí eu olhei ali e falei, cara, qual é a minha possibilidade de aprendizado aqui versus ir para um banco? E aí eu lembrava da minha experiência, no BTG, estando na área que eu não queria, enfim. E aí eu decidi ficar lá. Mas isso, inclusive, é um tema que eu acho super interessante. Eu tenho uma tese que eu falo até para todo mundo, e o João
aconteceu mais ou menos dessa maneira ali. O João, hoje em dia, porra, funcionário da Velar Mídia, faz trabalho de edição, de pós-edição, de captação de imagem. Mas eu sou fascinado pela tese de você trabalhar de graça para alguém que esteja na posição que você quer estar. E isso vai muito daquele discurso de tipo assim, de não ligar para o que os outros pensam. Porque eu acho que várias pessoas não tomam essa decisão porque elas ficam com medo do que os amigos vão falar. Pô, tá trabalhando de graça? Tá maluco? Porra, cara, sai fora, eu tô ganhando milhões aqui no meu cargo de analista. E tipo assim, eu acho que várias pessoas otimizam para esse ganho de curto prazo quando elas deveriam estar otimizando para duas coisas: aprendizado, que era o que eu fazia na época, e relacionamento. Então, por que eu sou fã da tese de trabalhar de graça? Porque você pode, aqui um exemplo banal, você pode literalmente virar para um mentor aqui da ProSeek, um dos sócios da ProSeek, o Patrick, sei lá, tem vários malucos gigantes aí que são sócios da ProSeek, e não sei se ele vai aceitar não, tipo assim, mas oferece para trabalhar de graça pro cara, assim, bicho, o que você precisa na sua empresa, na sua asset, trabalho de graça para você, de graça, me dá uma posição, eu vou ser o cara que vai mais trabalhar, que você já conheceu, eu vou morder a mesa, eu só quero estar perto de pessoas inteligentes, de pessoas que pensam para frente, de pessoas diferenciadas. Cara, se você pega duas pessoas, uma que se nega a fazer isso por orgulho e por medo do que os outros vão pensar e toma uma carreira tradicional dentro de uma estrutura, daqui a 3 anos ela vai estar aqui. Uma pessoa que consiga falar com 100 pessoas de referência dessa e fazer uma delas aceitar com que você trabalhasse de graça, e mais uma vez eu sei que isso pode não ser uma realidade para muita gente, mas bicho, vai trabalhar no shopping no final de semana, vai morar, porra, na puta que o pariu para pagar menos aluguel e pega um ônibus, tipo assim, porque é real. A pessoa que tiver a capacidade de trabalhar de graça para alguém que admira muito, que está numa posição fantástica dentro do mercado financeiro, por exemplo, daqui a 3 anos, meu amigo, a quantidade de alavancagem que ela construiu, de relacionamento que ela criou, de gente que ela conheceu, de aprendizado que ela teve, o payout do 4º ano dela, se ela quiser passar a ganhar dinheiro e ir para outro lugar, tipo assim, vai ser 10x o que essa outra pessoa ganhou nesses 3 anos aqui. 10x. 10x. Simplesmente por causa dos relacionamentos que ela criou, do conhecimento bizarro que ela adquiriu, podendo sentar em mesas de reunião que, porra, que um analista normal nunca sonha em sentar e tá perto de pessoas diferentes. Cara, é simplesmente verdade. Isso não vale só para o mercado financeiro, vale para publicidade, vale para jornalismo. Cara, tipo assim, se você é um jornalista esportivo começando, cara, vira para Fernanda Gentil e fala assim, cara, Fernanda Gentil, eu lavo a sua roupa. Cara, eu levo as tuas paradas na lavanderia, só senta comigo 2 horas por dia para me passar como é que você pensa uma matéria, como é que você contata as pessoas importantes, como é que você pensa a sua agenda, como é que você pensa a sua carreira. Cara, eu lavo roupa para você, eu cozinho na sua casa, eu compro a comida. Tipo assim, em 3 anos, essa pessoa vai estar aqui dentro da carreira de jornalismo, enquanto uma pessoa que foi orgulhosa e, mais uma vez, talvez não tenha tido a coragem de tomar uma decisão dessa e foi ser analista do Globo.com, vai estar aqui, e a pessoa que tomou a decisão de longo prazo vai estar aqui, assim. Então eu acho que eu otimizava para isso, para aprendizado, e por isso que eu não voltei para a carreira de mercado financeiro. Mas eu me arrependo de várias decisões que eu não tomei. Assim, investi na empresa de 2 amigos meus que me pediram dinheiro há 2 anos atrás, numa época que eu não estava tão líquido quanto eu estou hoje, e eu achei, cara, não, tá maluco, eu ganho meu dinheiro aqui, isso não é pra mim. Tipo assim, a empresa bombou e teria me feito um dinheiro forte. Então, assim, não é que eu me arrependo, mas eu me arrependo das coisas que eu não fiz. Eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tenha tomado. E eu já errei várias vezes. Assim, já contratei gente errada, já entrei com preço errado em licitação que valia uma casa, enfim, várias decisões erradas, mas eu não me arrependo de nenhuma delas. Literalmente, no caminho para a palestra de sábado lá na ProSeek, eu perdi um deal de 1,2 ou 1,3 milhões de reais. E tipo assim, zero arrependimento. Assim, zero rancor, mas assim, eu fico puto durante 30 segundos. E depois, tipo assim, o meu mindset já entra, tipo assim, bacana. Tem alguma coisa errada no meu processo, porque a minha oferta era melhor. Tipo assim, o que eu fiz aqui? Eu não participei do pitch, não era do time que montou a proposta comercial, não visitei o cliente. Tipo assim, mas ao mesmo tempo que eu não fico puto, eu também assumo 100% da responsabilidade. Porque, tipo assim, quando você tá aqui, você não aponta o dedo pra ninguém.
Não tem ninguém em cima de você, você só aponta para você. Então, eu não me arrependo de nada. Mas justamente porque eu olho tudo pela ótica, mais uma vez, clichê da porra, do aprendizado, mas isso é real. Tipo assim, cada tropeço que eu dou, eu falo, mais um passo. Tropeço, mais um passo. Tropeço, mais um passo. E pelo fato de eu ser paciente, eu nunca me coloquei na posição de dar um tropeço do qual eu não consigo me recuperar. Porque eu nunca dou um passo absurdamente maior que a minha perna. As pessoas, da mesma forma que eu nunca vou ficar bilionário, provavelmente, tipo assim, eu nunca vou me fuder radicalmente na vida também. Porque eu nunca vou começar o próximo Facebook. Eu nunca vou começar o próximo iFood, a próxima startup de R$1 bilhão, o próximo unicórnio. Porque eu não me coloco nessa posição. Tipo assim, e aí tem outro lado que também joga, que tipo assim, eu não me considero um inovador radical, eu sou muito mais um puta de um executor e um fast follower. Tipo assim, o terceiro que dá certo, eu vejo que a parada funcionou e eu sou o quarto a entrar. Tipo assim, mas eu não testo as águas. A questão do Facebook Ads na minha empresa, por exemplo, tipo assim, eu já vi várias empresas fazendo Facebook Ads e dando certo, tipo, nas mídias sociais. Tipo assim, eu não fui o primeiro, eu só fiz um paralelo. Mas eu não me arrependo e eu acho que eu poderia até me arrepender. Tipo assim, se eu tomo um movimento errado e a minha estrutura, o meu grupo de empresas falha, eu acho que eu me arrependeria desse passo, tá ligado? Com certeza, não sou maluco. Mas eu nunca me coloquei nessa posição, porque eu dou esses micropassos. Tipo assim, eu tenho zero pressa de fazer as coisas acontecerem e eu acho que é por isso que eu não me arrependo de nada. Show? Cara, como é que você faz para gerenciar tudo isso? Tipo, ser empreendedor, dar palestra, carregar aumento e atleta. Como é que você faz para gerenciar isso? Como é que você faz essa autogestão? Eu vou te dar uma resposta que provavelmente não é a que você espera, mas eu não me julgo. Isso faz muita diferença. Duas coisas. Primeiro, eu sou um cara muito organizado. Assim, Márcio sabe, eu desmarquei essa palestra aqui 3 vezes ao longo dos últimos 7 dias. Tipo assim, e desmarquei, tipo assim, há 10 dias atrás e aí abri um buraco, tipo assim, tentei fazer de novo. E mais uma vez, eu adoro estar aqui, é uma das minhas prioridades, esse tipo de interação, porque eu interajo com muita gente no digital, mas eu gosto muito de interagir aqui também. Então, tipo assim, eu sou muito organizado. Por exemplo, se alguém quer uma reunião comigo, tipo assim, marcar para daqui a uns 10 dias, porque a minha agenda já está toda bucada. E eu buco, inclusive, coisas que as pessoas acham bizarras. Tipo assim, eu buco o jantar ontem no domingo com a minha mãe. Tá na minha agenda, se você abre meu celular, tá lá. Jantar com a mamãe. Tipo assim, porque senão eu não vejo ela. Eu buco, assim, eu me vejo literalmente, assim, bucando uma reunião com os meus filhos. Tipo assim, eu não tenho filho ainda, mas se eu não faço esse tempo, se eu não crio essa janela, tipo assim, você não faz tempo para as coisas. Então, por exemplo, o meu treino tá lá, tipo, 4 horas da manhã às 6:30 da manhã. Tá lá. Se eu chego do trabalho 1:30 da manhã, eu não vou treinar. E eu não me julgo por isso. Mas no dia seguinte eu tô lá de novo. Eu acho que várias pessoas perdem um momento nas coisas, porque na hora que não faz, tipo, dieta. Tipo assim, começou a dieta. Aí vai lá, come um brigadeiro, e aí pensa assim, puta, fugi da dieta. Aí chega em casa e come um pote de Nutella inteiro. Tipo assim, quantas pessoas não fazem isso, tá ligado? Eu não faço. Tipo assim, toda vez que eu tenho uma micro derrota, e vamos chamar de derrota aqui só pra ilustrar, mas toda vez que eu falho num compromisso meu, tipo assim, eu não chuto o balde. O dia seguinte eu tô fazendo. Então, por exemplo, o treino do Ironman. Cara, eu faltei vários treinos. Vários. Assim, dos 7 dias que era pra treinar, tipo assim, eu acho que eu faltava 2 por semana. Tipo assim, primeira coisa, eu não me julgava, eu não ficava, caralho, faltei o treino, sou um merda, não sei o quê. Não, tipo assim, não me julgava. E número 2, eu era muito organizado e, tipo assim, tentava sempre dar o meu melhor e cortar o tempo das coisas que não importam. Mas, acima de tudo, nada disso funciona se você não tiver prioridade. Então, tudo começa da prioridade. Qual é a sua prioridade? Assim, e prioridade, as pessoas têm um erro fundamental, elas escolhem 2, 3, só tem uma. E assim, a partir do momento que você escolhe uma prioridade, as outras decisões escorrem dela, cara. Você definiu que a sua prioridade é trabalho, como a minha é carreira. O resto escorre, o resto é uma consequência dessa. E aí você pode ter uma segunda, uma terceira, minha esposa, o esporte, enfim. Você pode ter várias outras prioridades, mas sempre numa ordem hierárquica. E aí você otimiza elas de acordo com isso. Então, por exemplo, meu exemplo, definiu o trabalho. O trabalho vai sempre preencher, o trabalho desmarca qualquer outra coisa.
acima de trabalho só tem saúde da minha família. E até do meu cachorro, que morreu 2 anos atrás. Tipo assim, fiquei 3 dias sem trabalhar quando ele estava passando mal. Assim, saúde das pessoas que eu amo, e eu tenho uma definição bem diferente das pessoas que eu amo e das pessoas próximas de mim. Várias pessoas têm assim, minha família é gigante, tem 80 primos, 72 tios, 94... Eu tenho também. Mas eu não chamo isso de família, eu não coloco isso nessa caixa. A família pra mim é minha mãe, meu irmão, meu pai, minhas irmãs, 2, 3 primos e primas e 3 amigos meus. Isso é família. Assim, o resto é família. Adoro, amo, quando posso, tô perto, mas não é uma prioridade na minha vida. Porque se você coloca todo mundo dentro dessa caixa, você tá... Mais uma vez, acho que todo mundo aqui tem conhecimento do termo trade-off. Toda vez que você escolhe uma parada, você escolhe não fazer outra. Então, número 1, eu reduzo os meus círculos. Amigos, tenho 4. Sim, conheço muita gente. Tem 72 mil pessoas nas minhas redes sociais. Amigo, eu tenho 4. Então, começa por aí. E essas pessoas são as pessoas que eu faço questão de estar perto. Isso eu chamo de família, family first. Depois, trabalho. Depois, esporte. Então, dessa forma eu otimizo. Então, por exemplo, prioridade de saúde na família. Isso desmarca trabalho. Trabalho desmarca esporte. Esporte desmarca o jantar de lazer com aquele casal que eu gosto de estar perto. Entendeu? Então, é prioridade. Define a prioridade, o resto escorre e seja muito organizado. Assim, eu literalmente buco, tipo assim, ontem não, sexta-feira, eu tive uma reunião que eu ia sair da Barra pro centro da cidade. E eu sei que, tipo assim, ia demorar uns 50 minutos. Eu buquei na minha agenda um call e uma live. Tava na minha agenda. Assim, eu sabia que eu ia ficar no Uber de 2 da tarde às quase 3. Eu buquei um call de 2 às 2h30 e uma live, tipo assim, que eu faço live no Instagram e o caralho, de 2h30 até a hora que eu chegasse na porra do prédio lá. Tipo assim, a minha agenda é literalmente assim, cada segundo alocado. Rafa, acho que um ótimo exemplo é de sábado. Se você puder descrever o sábado para eles, eu acho que é um excelente exemplo. Sim. Hoje eu tive 2 pitches super importantes para pegar 2 contas grandes de publicidade. E eu estava fazendo uns pitches no sábado, de manhã. Acordei cedo, comecei a fazer as apresentações, mais uma vez, eu tenho os modelos todos, estava fazendo os ajustes com os números específicos e com as estratégias específicas das marcas. E estava lá fazendo o pitch. E aí, fiz o pitch ali, acordei 6h30 mais ou menos, comecei a fazer os pitches. Também, minha esposa acordou, tomei café da manhã com ela. E aí a primeira apresentação era 10h30. E aí fui para lá, fiz a palestra, saí da palestra depois de 2 horas, fiz uma reunião, visitei um escritório que eu estou precisando expandir num outro business que eu tenho, visitei um escritório, voltei e dei outra palestra. Não, detalhe, corri, almocei com a minha esposa, voltei e dei outra palestra. Então, tipo assim, cara, é cada segundo alocado. Várias pessoas, tipo assim, elas não percebem porque elas não foram exigidas esse nível de produtividade. Tipo assim, eu só comecei a ser assim na hora que eu precisei ser assim. Antes disso, eu tinha tempo, eu ficava deitado no sofá, 3 horas no Stories ali na cama, rodando aquele feed ali, igual um verme antes de dormir, tipo, em vez de dormir. Tipo assim, eu sei que as pessoas fazem isso, mas eu não faço porque eu não posso. Tipo assim, se eu não faço uma reunião dessa, tem um pepino enorme aparecendo na minha frente daqui a 3 dias. Então, eu me coloquei nessa posição. E a partir do momento que você entra nesse nível de produtividade, cara, você entende que você faz muita coisa se você se organizar. Assim, 4x, 3x, a quantidade de coisas que a maioria das pessoas fazem. Eu literalmente acho que eu faço 10x. O João fala, parece que meu dia tem 30 horas, ele fala isso direto. Mas é tipo assim, cada segundo alocado. E todo mundo pode fazer isso. Não é um superpoder meu. É simplesmente eu me coloco na posição onde eu não tenho alternativa a não ser fazer isso. Toda vez que é uma escolha, eu acho que você vai fazer às vezes não vai fazer, porque você tem a opção. Mas eu não tenho a opção. Então eu preciso ter o tempo alocado assim. E acho que é interessante porque eu já convivi com muito executivo que tem exatamente a mesma agenda planejada que você tem. Só que o cara é assim completamente estressado,
um IMC de 45, com 3 pontos de safena, etc. Há um mecanismo na sua vida que torna toda essa complexidade uma coisa fluida. E eu discordo de você, Rafa. Perfeito. Isso não é assim, todo mundo tem Sim, essa sim. capacidade. Sim. Eu acho que alguns. Sim, sim. E mais uma vez, eu digo de onde vem a minha. Eu não ligo a mínima, assim, por todo o drive que eu tenho, por toda a vontade de crescer e de ser uma referência e de fazer as coisas darem certo. Tipo assim, eu não ligo se elas derem errado, cara. Tipo assim, eu não ligo. Cara, tipo assim, eu vou ser tão feliz vendendo cachorro quente, porra, no Maraca, quanto eu sou tocando um grupo de 3 empresas que faturam algumas dezenas de milhões. Literalmente. Tipo assim. E é por isso que eu já venci esse jogo. Tipo assim, eu não preciso de nada. E eu acho que é daí que tira a pressão. Tipo, eu não tenho essa pressão porque eu não tenho um desejo específico da forma. Tipo, eu era feliz quando morava com os meus avós e não tinha condição. Eu era feliz quando tinha muita condição ali, dos 12 aos 15, quando a empresa estava bombando. Eu era feliz quando, tipo assim, a empresa estava uma merda. Eu sou feliz hoje, tipo assim, eu não vejo diferença. Então eu não tenho desejo por resultados específicos. Tipo assim, eu sou um high performer, eu sou um go-getter, mas tipo assim, se der tudo errado, cara, tipo assim, eu tô vivo, tenho saúde, tipo assim, eu acho que as pessoas perdem perspectiva. É uma questão de perspectiva. Eu acho que é isso que me liberta. Tipo assim, eu não tenho um desejo específico da forma que as coisas acontecem. Eu acho que todo mundo está tentando controlar coisas que são incontroláveis e eu já entendi muito cedo que, tipo assim, a gente não controla quase nada. Então eu não gasto o meu tempo mental ali porque é inútil. Mana? Cara, você falou que você sempre muito comercial, você promove bem e tal. Só que eu acho que eu tenho muito problema de timidez. E às vezes eu acho que eu deixo passar muita oportunidade. Perfeito. Eu tenho culhão de fazer network mesmo, de me promover. Perfeito. Como você acha que eu consigo trabalhar melhor isso? Me promover melhor? Falar bem? Cara, 1000%. A forma que você trabalha isso é igual à maneira que você conseguiu o corpo que você tem. Você malha, não malha? Eu costumo correr de vez em quando. Sim. Tipo, igual. Não tem a menor diferença. Literalmente, a maneira que você chega no supino de 10 quilos, aquele frango que tá malhando pela primeira vez, para levantar 35, 40 no supino, cara, são as repetições. É literalmente assim. É você... E vai começar a acontecer uma coisa engraçada. À medida que você for colocando as repetições nesse exercício, de chegar e falar com alguém num evento, de chamar um cara aleatório, mandar um e-mail na empresa que você trabalha ou na faculdade para tomar um café com uma pessoa que você não conhece. À medida que você for fazendo isso, uma coisa muito interessante vai acontecer. Que você vai perceber que, tipo assim, nada demais acontece. E até quando der uma merda bizarra por algum motivo, tipo assim, que ninguém consegue prever aqui, você vai ver que, tipo assim, foda-se. Tipo assim, 2 dias depois não significa nada. Então, o que previne as pessoas de entrarem numa trajetória dessa é que elas não dão esse primeiro passo. Porque você dá o seu primeiro, você vê que não é nada demais. E aí você dá o segundo, e dá o terceiro, e dá o quarto, você vai ficando bom nessa porra. Vai ficando bom nessa porra e cada vez mais você percebe que não importa. Eu já tive várias reuniões péssimas. Assim, que eu entrei no cliente, só falei merda, e tipo assim, e ele comprou. Assim, não tava num dia bom, tava tipo assim, triste por algum motivo, enfim, tava com energia ruim, tipo, tava uma vibe chata, e as coisas às vezes dão certo, e às vezes você tá, porra, mandando assim, com a testosterona lá em cima, reunião inteira parada te olhando, e as coisas não acontecem. Tipo assim, e aí quanto mais repetições você coloca, mais você entende essa dinâmica, e aí, cara, você se liberta, porque você entende que tá fora do seu controle e você vai ver você melhorando, você vai ver a cada repetição que você coloca vai ficando mais fácil. Eu literalmente, por exemplo, palestra, é uma coisa que a maioria das pessoas, tipo assim, se sentiria nervosa antes de subir aqui, coisas do tipo. Cara, eu já fiz tantas, eu já falei para público tantas vezes, que, cara, literalmente, tipo assim, já dei palestra boa, já dei palestra ruim, já travei, tipo assim, e cara, eu tô aqui, tá ligado? E aí quanto mais você faz, mais você percebe essa dinâmica, e hoje em dia eu acho que, tipo assim, impossível eu travar, porque eu não tô nervoso, tipo assim, não tenho medo que nada aconteça, mas isso vem das repetições, é igual, exatamente igual
academia. Mesma coisa para perder medo de câmera, mesma coisa para todos os skills que as pessoas às vezes acham que não são bons. É porque elas não estão colocando as repetições. Show? Acho que fechou. Se alguém não tiver, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aí, queria de coração agradecer a todo mundo. Cara, eu adoro isso aqui, acho que vocês conseguem ver. Eu comecei a me expor mais assim, não por estratégia de marketing, não tem nenhum cliente potencial meu aqui, mas é porque eu gosto de fato dessa troca, inclusive deixar o canal aberto, cara. Se alguém quiser trazer uma situação específica pra mim, cara, me manda um DM, só escreve ProSeek na primeira coisa, porque eu recebo DM pra caralho e tipo assim, eu priorizo quem eu sei que é uma parada que eu tô esperando. Senão, porra, demora às vezes 2 semanas, 3 semanas para chegar no DM da pessoa. Então, se alguém quiser trazer alguma situação específica, quiser bater uma bola, só mandar um DM aqui e escreve ProSeek na primeira palavra. Show? Obrigadão, gente. Bom, eu ainda tenho 2 livros aqui para doar. E, assim, seria injusto escolher alguém pelas perguntas, né? Então, se o Rafa me permitir, eu vou... Sortear. Não, pelas perguntas não. Pelas perguntas sim, que vocês fizeram para ele. Mas eu fiz algumas perguntas sobre a palestra do Rafa. De repente, se alguém responder alguma delas, certa, né, vai provar que prestou atenção realmente. E se responder errada, vai ser pior ainda. Então só responda se tiver certeza. Né? Eu fiz aqui 6 que eu acho que vai dar. Então eu vou fazer a primeira pergunta. Se a pessoa souber, levanta o braço e dá a resposta. Ok? A primeira delas é a seguinte. O Rafa falou uma primeira parte sobre a vida dele, em seguida sobre lições. Me diga 2 lições que ele falou, que ele tirou dessa jornada. Paciência e humildade. As minhas 2 preferidas, cara. Acho que eu vou pegar uma mais difícil, essa foi muito fácil. Vamos lá. Essa é importante. O Rafa comentou sobre a definição de objetivos, né? E que a maioria das pessoas define um objetivo para chegar lá. Mas ele faz uma engenharia reversa. De que maneira ele faz essa engenharia reversa? Ele vive os micro-objetivos de cada dia, cada hora, e a partir da maneira como ele deseja viver cada dia, ele chega no objetivo final onde ele quer alcançar. Vocês veem como o speech desse cara é poderoso. Foi 1 hora aqui com a gente, e vocês guardaram coisas importantíssimas para a vida de vocês. Levou. Querem que eu continue com a pergunta? Tem mais 4 lá, mas vamos deixar para outra hora. Rafa, muito obrigado, cara, em nome da ProSeek, queria agradecer pelas 3 lições de vida que eu tive o privilégio, né, e o Diego também, de ter a chance de participar. E obrigado a vocês pela noite aí. Sim. Um abraço. Eu já dei 2 palestras lá, mas sempre na turma do Barbieri. Barbieri foi meu professor também. Eu dou palestra lá para as turmas. Prazerzão, cara, obrigado aí. Falou, Rafa. Obrigadão aí pelos toques. Nada, tamo junto. Valeu. Valeu, cara. Obrigado aí pelo nada. Tchau, prazer. Mas eu converso sempre com as turmas de empreendedorismo. Ele me chama, eu já participei de vários eventos, ele me chama tanto para a banca, ele tem uma banca lá que analisa projetos de startup, e eu sou um dos mentores da banca, e eu dou palestra também nas turmas de empreendedorismo, mas para o IBMEC em si eu nunca dei, só dentro das aulas do Barbieri mesmo. Vou falar com o coordenador. Fechado? Prazerzaço. Na parte da engenharia lá... Prazer, cara. Tamo junto. Na parte da engenharia lá, por exemplo, eu não tenho CR muito alto, porque eu vejo que o meu curso ele é muito fraco. Bacana. E eu passei muita parte do meu tempo fazendo cursos por fora, tipo, todos os cursos de ESG. Caramba, que coisa. DM, fazendo cursinhos lá. Sim. E eu tenho algumas matérias que estou fazendo até no 4º período, porque eu reprovei. E eu vejo uma galera, tipo, depois de 2 anos, assim, totalmente perdido lá no IBMEC. Eu falo, cara, o IBMEC ele não te prepara para o mercado de trabalho, você deve saber disso. Caramba, na minha época, a economia do IBMEC era, assim, cascudaço. Mas não, enfim, Sim, toma a tua verdade como garantida.
Então, eu fiz parte do CEMEC também. Legal. O CEMEC foi realmente um bom aprendizado para Sim, mim. sim. Eu Tive alguns amigos que trabalharam lá. Então, 15 anos atrás, né? Foi realmente bom, porque lá 10 eu vi que a galera, tipo, assim, eu aprendo aqui no IBMEC, mas Aqui. vou fazer uma empresa júnior aqui para não só melhorar meu currículo, mas como botar em prática também. Legal? E lá você aprende o Excel, aprende Sim, VBA. sim. Você não aprende lá, você realmente faz um curso, lá eles não te ensinam, você faz um curso para você mesmo e coloca em prática. Mas eu acho que os alunos do IBMEC, eles não percebem que tem tudo na mão e ficam cobrando do IBMEC isso. Assim, vocês têm que me dar um curso de Excel, tem que me dar um curso de VBA, tem que dar uma coisa. Eu falo, cara, não tá na grade, então você tem que fazer por você. Faz por fora, né? Sim. Todo mundo faz por fora. Você Excel por fora. Tanto que eles chamam o IAG para oferecer os cursos lá. Tem 50% de bolsa. Sim, sei como é que funciona. Cara, você tem que correr atrás. E só que a maioria dos alunos lá não tem essa mentalidade. Show, vamos marcar. Então, você pode ter que falar com o meu coordenador. Claro, prazerzaço. Obrigado aí. Obrigado, mudou minha vida mesmo. Nada, que isso, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Priscila, tudo bom? Tudo bom. Você falou ali que você está trabalhando numa empresa, no caso familiar, aí depois você saiu, né? Trabalhou no mercado, e depois voltou. Sim. Você acha que, por exemplo, o fato de quando você voltou, você melhorou lá, você estava maduro para assumir algumas coisas lá, tem a ver com o fato de você ter saído e ganhado experiência fora? Não a experiência, assim, fora de uma maneira generalista, mas a experiência no BTG mudou a minha vida. Assim, eu trabalhei na PG, na Ambev, na Mate Martins e tipo, o BTG era, não sei como está hoje em dia, mas era um lugar diferente, assim. Todo mundo ali queria muito. Assim, você é contaminado por essa maneira de pensar, de, tipo assim, meritocrática, de relação, todo mundo ali trabalhava demais. O BTG, essa coisa que eu falei que Investment Banking tem, de pouca gente para dividir a pizza por menos pessoas, o BTG inteiro é assim. Então, ganha-se muito dinheiro, mas se trabalha muito porque não tem muitos funcionários. Então, aquilo me contaminou e eu levei, isso dessa mentalidade eu aprendi lá e eu levei 1000%, mas agora. Se você tivesse continuado lá, eu pergunto isso porque assim... Claro, é uma situação análoga. Sim. Eu estou numa situação parecida. Sim. E conheço pessoas que também estão numa situação parecida, que os pais têm Sim. empresas familiares. E aí a pessoa fica um pouco assim, debaixo da Sim, asa claro, do pai, da claro, mãe. sim. E aí eu penso que talvez se trabalhar um tempo Fora. ganhar uma experiência fora, vai ser melhor do que ficar muito tempo lá e acabar ficando debaixo Sim. da asa de pai. Mais uma vez, eu acho que tem tudo para ser. Você acha que é importante então ir um pouco para fora? Mas, assim, só muito cuidado com a minha resposta, porque as pessoas às vezes se confundem como é que a vida se desenrola. Não é a decisão em si que faz um caminho ser bom ou não, é o que você faz a partir do momento que você decide. Não é só o fato de eu sair, O que você vai fazer com o fato que você saiu? Depois, futuramente, eu posso fazer pra Exatamente. Tipo assim, se você sair com a cabeça, tipo assim, pô, deixa eu testar outras águas e sugar tudo que tem aqui e dar tudo que tem ali, conhecer gente diferente e mergulhar num ambiente e ir para uma empresa que tem essa cabeça e aí depois voltar, eu acho que tem muita validade. Mas tudo depende do que a pessoa faz, seja você, seja as suas amigas, enfim, seus conhecidos. Não é só o fato de decidir, é o que você faz a partir do momento que você decide. Isso que muda tudo. Show? Prazer, viu? Prazer. Fala aí, cara. É porque assim, você falou que tem 3 negócios, certo? Sim. Um é de publicidade, outro é de descontaminação da plataforma de petróleo. Isso. E outra de instrumentação industrial. Pronto, aí o que te fez escolher essas áreas assim? Eu sei que você falou que, pô, tu pega uma área que tá no começo e tal, Claro. mas isso é o que define de fato as suas escolhas assim, ou tem outro fator também que... Bacana. É isso aí? A parte de instrumentação industrial, tipo assim, eu não tive escolha, era o business que meu padrasto tinha. Sim. Então esse business, tipo assim, foi o que eu fui para tirar do chão, foi o que eu fui para recuperar. Então essa parte estava dada, eu não tinha muita escolha. A parte de descontaminação radioativa, o que aconteceu? A gente precisava de um serviço de consultoria regulatória na parte nuclear, por causa de um dos produtos que a gente vendia. E a gente tinha um fornecedor. Esse fornecedor era um cu. Assim, extorquia a gente, cobrava caro, prestava um serviço ruim.
E cobrava muito caro, cobrava tão caro que foi mais barato eu contratar alguém para fazer isso para mim do que ter um fornecedor terceirizado. E aí eu fui lá e contratei uma pessoa para fazer para mim. Quando eu contratei para fazer para mim, eu falei assim, cara, esse fornecedor é o maior player do Brasil, ele é um lixo, cara, eu vou oferecer isso pro mercado. E aí eu fui lá e criei essa outra empresa para oferecer isso pro mercado. Deu 1 ano, a empresa do cara faliu porque eu peguei todos os clientes. Então, tipo assim, foi por isso que eu peguei esse outro nicho, que teoricamente é um nicho, tipo assim, que não tem muito a ver. Nem com o que eu conheço, hoje em dia até conheço do setor, mas no começo não conhecia. Mas usei o meu talento de marketing e de vendas atrelado a um cara muito técnico que eu contratei para tirar do chão. Mas foi por isso que eu criei isso, foi uma oportunidade que apareceu para mim. E aí a agência de publicidade agora nada mais é do que o que eu sempre gostei de fazer. Então agora que eu tenho flexibilidade, que eu tenho dinheiro, que eu tenho tempo, tipo assim, aí eu fui fazer, tipo assim, o que eu mais gosto de tudo, que é pensar marketing, tecnologia, essas coisas todas. Aí no início você aproveitou a oportunidade e depois você aplicar. Eu acredito muito em você ser prático. Tipo assim, eu acho que várias pessoas ficam esperando a oportunidade perfeita, porra, a vaga perfeita na área, o trabalho perfeito. E, cara, eu sou muito de, tipo assim, vai pegando o que tem ali, tá ligado? E vai fazendo o máximo possível com aquilo ali. E a hora que você tiver uma oportunidade, você vai lá e pega. A história do meu irmão parecida também. Meu irmão também trabalha no mercado financeiro, também muito dedicado, muito trabalhador. Não conseguia ir para a área que ele queria, não conseguia ir para a área que ele queria, não conseguia. Abriu uma outra vaga que não era o que ele queria, mas já era mais perto. Ele pegou. E aí, porra, trabalhando ali, não conseguia passar para as vagas que ele queria, não conseguia. Abriu uma outra vaga que era um pouquinho mais perto. Ele foi lá e pegou. E aí agora, 1 ano atrás, abriu a vaga e ele passou e ele tá lá. Então eu acredito muito em você ser prático. Tipo assim, vai, tipo assim, equilibrando o seu sonho com a realidade. Porque se você só sonha, você perde a praticidade, vai deixar muita coisa boa passar. E se você só é prático e abre mão do seu sonho, você vai acabar navegando por um caminho que tipo, não faz sentido para você. Então esse equilíbrio entre sonho e praticidade é a tese que eu executo em cima. É a tese que eu executo. Tá certo. Show? Valeu, cara. Tamo junto. Valeu, seu ponto de vista aí. Prazer, cara. Feito.